Oi, gente! Hoje a gente vai estar vendo eu e o Mico. Eu e esse cachorro na minha cabeça. Eu tô aqui na cabeça. Tá em cima da minha cabeça. A gente vai estar vendo pela primeira vez, eu acho. Não sei se eu já reagi a Brubs, eu não lembro, eu acho que não. Como eu sobrevivi a uma narcisista, o filme. Se é a primeira vez em 1h20. Meu Deus do céu. 1h20 só de conteúdo cinematográfico. Mano, nem a Marvel chega nesse tamanho de filme. Cara, nossa senhora, Mico, a gente vai ficar bastante tempo junto, né? RS. E sabe o que é o melhor? Nem é o tamanho desse vídeo todo, chega o tamanho dessa sua cabeça gigante. Cala a boca, olha o seu tamanho, bicho pequeno da porra. Enfim, vamos lá, bora assistir isso aqui porque vai demorar, então não vou me enrolar. Vamos começar, mano. Já deixa o like, se puder, hype o vídeo. Que nem tá funcionando essa merda desse hype, mas enfim, bora. Oi, gente! Finalmente a saga da batata chegou ao fim. A saga De da quem? batata. Acho que deve ser a narcisista, né? Que na thumbnail tinha uma batata. Muito obrigada por acompanhar Narcisista essa batata. saga até aqui. Depende. Esses exposed de youtuber tá complicado. Bah, Eu é espero a que vocês tenham aprendido a batatinha da identificar turma da pessoas desse batatinha. tipo e manterem uma boa distância delas. Eu vi muitas pessoas me pedindo pra montar um compilado com todos os vídeos dessa saga, então aqui está. Fiquem com Está. Que sotaquezinho bonitinho. Batata, o filme. Isso não é o Eita, isqueiro. não sei. É sotaque carioca, não é? Leandro. Nossa, que meme alto. Na época que esses vídeos se passam. Eu tô lendo. Deixa eu ler. Na época em que esses vídeos se passam, nenhum de nós sabíamos tudo o que ela fazia. E por isso nós não achávamos que ela era tão ruim. Só fomos descobrir depois que nós deixamos de ser amigos dela e conversamos sobre tudo o que aconteceu. Isso acontece pra caramba, mano. Eu já conheci muita gente bizarra, velho. Tem até amigos que são. Amigos? Vixe, mano. Boa sorte aí. Só que esses Cuidado. vídeos se passam. Nenhum de nós sabíamos tudo o que ela fazia. Por isso, nós não achávamos que Ela ela ia ler. Desculpa aí, Brubs. era tão ruim. A gente só foi descobrir depois que nós deixamos de ser amigos dela e conversamos Ofende, sobre o mas que não erra o aconteceu. pronome. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brubs. E sejam bem-vindos ao meu canal! Eba! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Eu Pode demorei deixar, mano. bastante pra fazer esse vídeo, porque eu queria esperar até acabar a minha Bastante. faculdade pra poder contar a história completa pra vocês. Que história é essa? Antes de tudo, vamos entender o que é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Claramente é o Mico, gente. Esse cara que tá aqui na minha cabeça. Eu não tenho narcisismo, eu tenho TDAH. Acho que o Neuri tá mais perto de ser narcisista, velho. O cara se ama. Quem que será que dubla ele? De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, também conhecido como DSM-5, uma pessoa narcisista possui um padrão difuso de grandiosidade, em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes. 1. Tem uma sensação grandiosa da própria importância. 2. Ah, igualzinho ele. É preocupado com fantasias de sucesso literalmente ilimitado, acha que é um poder, deus. brilho, beleza ou amor ideal. 3. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais Caraca, ou velho. com condições Estamos aprendendo aqui com a Breves, velho. Insano. elevadas. 4. Eu Demanda não sabia admiração que fizeram uma excessiva. biografia do Niuri aí, mano, no vídeo. 5. Apresenta um sentimento de possuir direitos. 6. É explorador em relações interpessoais. Tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. 7. Carece de empatia. Reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. E 9. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Guardem essa informação, porque Interessante, velho. Caraca, pior que, nossa, eu consigo imaginar muitas pessoas ouvindo isso. isso vai ser muito importante pra história. Então vamos começar. Essa pessoa que eu vou falar foi uma amiga nossa da faculdade, que a gente teve 3 anos de convívio até tudo se desfazer. Ela era uma pessoa invejosa, que se achava melhor do que todo mundo, só queria fazer as coisas do jeito dela, dizia que era Nossa sua amiga Senhora. e ficava falando mal de você pelas costas, ficava jogando todos do nosso grupo uns contra os outros. Nossa, eu conheci uma pessoa exatamente assim. Meu Deus do céu. Falam, você quer ajuda? Você quer... Queria. Hoje em dia eu tô tranquilo, né? A pessoa não tá mais na minha vida. E odiava qualquer mulher. Inclusive mulheres que não existem. Isso é apenas um resumo do que eu vou contar pra Que medo. Você também conhece? vocês ao longo desses vídeos. É, Porque é exato. tanta coisa que eu tive que dividir vários roteiros, senão ia ficar Medo. 3 horas de vídeo. É Caraca. sério, não tô brincando. A história começa Graças no a começo Deus, do não começo. tenho ninguém Primeiro assim na ano minha da vida faz faculdade de tempo. animação. E aqui temos a nossa personagem principal. Vamos chamar Animação ela de boa. Batata.
quê, né? A batata! É usada pra dizer pessoas que endoidou que está falando besteira. A pessoa endoidou, entendi. No começo, ela era uma Não, não sou uma pessoa... batata? Você é uma batata, Mico. Você é uma batata. Eu não sou uma batata. Você eu é uma sou batata. uma galinha. Você adora reagir aos vídeos da batata, logo você é uma batata. Não. É não, sim, não. cara. Eu tô claramente lá pela Sunny. Ah, entendi. Não, tranquilo. Não, eu sou da Água Viva. Eu sou um... Você dá a Ou bunda. seja lá, que barulho que uma... que era muito extrovertida e sempre ajudava os outros. Tanto que ela até virou representante de turma. Ela tinha uma presença louco. tão forte que todos prestavam atenção nela quando ela falava. A primeira a interagir com ela foi a Amanda. Um dia ela chegou na sala e só tinha batata. Então, Pra ela dizer se que ela é uma juntou ao batata colo dela. quente. Essa frase, ela chegou na sala e só tinha batata. E uma batata depressiva, né? Logo, a Amanda percebeu que a batata não tava lá com uma cara muito boa e perguntou Oh, o meu que tinha Deus. acontecido. O que foi o pior erro da vida dela. E com isso, a batata simplesmente começou a jogar todos os problemas pessoais dela na Amanda. E no final do monólogo Puts. dela, ela ficou toda feliz e disse: Nossa, você é tão legal, vamos trocar o nosso número de Ela vira telefone? no cabelinho. E quando a Amanda chegou em casa naquele dia, ela recebeu a seguinte mensagem: Eu adorei te conhecer, sinto que seremos melhores amigas. Nesse momento, todas as bandeiras vermelhas levantaram na cabeça da Amanda. Agora deu Ela achou que aquilo era um comportamento Agora deu cara aí mesmo. muito meio estranho. Fala logo Agora isso de fudeu. cara pra alguém que você acabou de conhecer. Parecia algo de alguém manipulador. Mas ela também achou que ela apenas fosse uma pessoa carente e ignorou os sinais. Como eu e a Amanda já éramos. Eu sou exatamente assim, mano. Nossa senhora. Às vezes eu começo a perceber aqueles detalhezinhos e penso, nossa, essa pessoa é meio estranha, né? Um pouco esquisita. Não, mas deve ser coisa da minha cabeça, não vou. Pra evitar não julgar, eu sigo a regra do... Fez isso 2 vezes? Ok. Passou da terceira, já tá enchendo o saco, já bye. Éramos Ai, velho. colegas. A Batata entrou logo em seguida. Depois o Marcão. E por fim a Miguca. Enquanto nos conhecíamos, a Batata ia contando umas coisas sobre a vida dela que não faziam muito sentido. Ela nunca sabia dar uma explicação da situação e parecia que ela contava as coisas pela metade. Uma delas era o fato dela nunca ter tido amigos. Ela dizia que a única amiga dela na infância foi uma prima e que elas eram inseparáveis, mas do nada ela passou a ser rude com ela. A gente perguntou Nossa, essa mudança. Cara, sei lá, é o clássico, aquelas tipo de pessoa que. Putz, de todos os namoros, sempre o ex que tava errado. Estranho, né? Bizarro. o que tinha acontecido pra prima dela passar a odiar ela, porque não é possível que um ser humano em sã consciência faria isso de graça. Mas ela dizia que não sabia o motivo e que Quem essa prima odiaria dela uma era pessoa tão apenas linda e fofinha com a batata? Então, essa batatinha aí, mano, nunca deve ter feito nada uma ruim maluca. pra você, Ela imagina. vivia falando o quanto que ela gostava de passar o tempo com a gente. Parece que ela tem peito. Não, você destruiu a imagem dela para mim. E que na escola antiga dela todos a maltratavam muito. todos me odiavam. E quando Eu vi na minha cabeça. Todos me odiavam. Todos Os me beijos da odiavam. bola, vem na minha casa. Não. a gente perguntava o porquê disso, ela só respondia que não tô sabia sombrio. e que eles eram Tô estranhos sombrio. e malvados. Só pra falar Pera, o quê? porquê disso, ela só respondia que não sabia e que eles eram estranhos e malvados. Só pra falar que ela nunca teve um amigo, ela contou que uma vez ela fez uma amizade com uma menina e chamou ela pra ir pra casa dela. A menina apareceu na casa dela vestida de Lolita e ela ficou com raiva e nunca mais falou com a garota. Vai entender. Mas essa foi a Oxi, que Qual o específico. problema? Caraca, que específico. Tem, mano, tipo, Lolita, né? Tipo, aquelas góticas da liberdade que usam uns vestidinhos todo cheio de... Mais ou menos, se eu não me engano, é uma pessoa mais velha que se veste com coisas tipo. É tipo vibe Loli, só que Lolita. Tipo aqueles vestidinhos mais antiguinhos, mais bonitinho. É que o que eu lembro de Lolita era, tipo, que usava roupa mais de bonequinha, não era nem de criança. É tipo isso mesmo. Ó, Lolita, se a gente pesquisar, eu acho que vai aparecer aqui. Aqui, ó, essas roupinhas assim, ó. Essas roupinhas fofinhas. Ah, mano, honestamente eu acho bonitinho, eu não acho tão infantil. Não, Criança infantil não tem nada a ver com roupa ser cheia de- infantil, é questão mais, tipo. A Lolita, é realmente tipo o bagulho que você falou, uma bonequinha, tá ligado? Um bagulho mais assim. Tem gótica também, Não mas. uma roupa assim, eu acho bonitinho. Parece aquelas roupas antigamente que o povo usava. Inclusive, eu não sei porque que o povo parou de usar 1700 roupas. Eu não sei se é 1700, talvez um pouco mais velho. Não, acho que 1800. Que tinha as roupas masculinas. Cadê, mano? Essas roupas assim, mano, eu achava tão bonito, velho. Eu acho tão estiloso essa... Nossa, cara, olha isso, mano. É muito Uma estiloso. vibe de Willy Wonka, uma vibe meio Peaky Blinders.
Eu acho muito bonito, Argolinha, eu acho muito jaqueta. bonito. Uhum. Ah, sei lá, eu acho meio exagerado, mas não é feio. Eu acho bonito pra caraca, velho. Sei lá, é muito lindo, velho. Eu Única seria hipócrita pessoa. por Aí, achar na casa. isso exagerado e achar Lolita aceitável. Não sei, os dois são meio exagerados, mas são bonitos. São estilos, né? Dela. A gente não questionava muito também, porque todos nós tivemos uma experiência de escola ruim em nossas vidas. Eu já estudei em uma escola que ninguém gostava de mim, mas era porque a popular da sala não gostava de mim e mandava os outros não falarem comigo. Mas ela nunca Nossa. sabia dizer pra gente o porquê Eu sei como dos outros odiarem ela. E a gente meio que aceitava. O primeiro problema que tivemos com ela foi um trabalho em grupo que a gente teve que fazer com outras duas meninas. Enquanto nós 4 trabalhávamos pra fazer um projeto legal, ela ficava batendo papo e mexendo no celular. Essas duas meninas ficaram pé da vida e foram falar com a Amanda sobre isso. Nossa, Não tem mano, condição. Tem gente assim na minha faculdade. Ela não faz Você junta pra fazer grupinho com as pessoas, a pessoa não faz nada, ela não manda mensagem, você manda roteirinho pra ela ler, ela não lê, ela falta. Ah! É, eu sei como é que é. Teve já muito trabalho na escola que eu tive que fazer sozinho, mano. Porque a pessoa não. Foda-se, tanto faz. Nada. Nunca mais faço trabalho em grupo com ela. Ela é um peso morto e a gente tá fazendo tudo. A Amanda vendo essa situação e vendo que as duas meninas já estavam Não, o quase pior, pegando os caras. esse tipo de gente ainda vai falar que a pessoa é um peso morto e que não faz nada. E a batata ainda vai reclamar. Falando Vai, que, "Ai, vai. não, porque você me abandonou, que eu preciso de nota, que não sei o que. Trabalha! Cara, o que é isso? Um descascador de batata? Meu Deus! Não! Achei genial. Vai deixar a batata pelada. Batata. Puxou ela pro banheiro pra conversar e a Imagine disso pra mim. Batata não gostou disso. Por que que você tá me puxando pro banheiro? É a fulana que tá arranjando problema comigo sem motivo. E novamente a questão do eu não fiz nada de errado, a culpa é dos outros, puxando pro não banheiro? minha. Credo, Aparecia. que delícia. A coitada da Amanda tentava explicar a situação, mas a Batata só ficava mais e mais furiosa com tudo aquilo. Cara, o pior erro é você tentar apontar pra pessoa, você tá errado nisso, você fez isso aqui que você tá errado, a pessoa não vai aceitar. Ela fala, eu não tô, cala a boca. Geralmente, pra evitar esse tipo de situação, eu vou com mais uma pessoa. Porque duas opiniões, querendo ou não, uma pessoa fica numa sinuca de bico. Ela não tem muito Depende. Tem gente que não vai aceitar também. Depende, mas é bem mais fácil de você conseguir convencer a pessoa, ou pelo menos fazer ela te escutar quando tem duas opiniões. É que esse tipo de pessoa, muito provavelmente, vai juntar as outras pessoas contra você e essa pessoa. Ela vai falar, não, aqui, ó, tá errado. O que tá fazendo, pelo amor de Deus, velho. Daí acabou. Não, mas até Vai- aí, paciência. Aquilo. E começou a gritar mais e mais com a Amanda. Então ela deixou de lado. Nesse período também, a gente teve aula de Photoshop e Illustrator. E eu era Ô, louco, péssima. caraca, galo. Nossa, eu não tive essas aulas. Design. Mas nessa Ah, matéria. Eu ficava tão desesperada que todo mundo Tipo, conseguia eu tenho fazer, menos aula eu, assim que eu na minha faculdade. ficava frustrada com aquela situação e começava a gritar com o computador. Todo mundo ria e achava estranho gritando com o coitado do computador, mas a Batata, por algum motivo, achava que eu estava gritando com ela. E ela ficava Oxi. com raiva de mim por conta disso. Ela começou a ir até a Amanda pra reclamar de mim e ela dizia que não tinha nada a ver, que eu só tava frustrado com o computador em si, mas ela jurava que eu tava com raiva dela e que eu estava gritando Mano. com ela. Isso foi algo que Que gerou brisa. muitos problemas entre nós. Eu respirava e a Você é Batata achava maluca. que eu estava Não, né, atacando a Batata? pessoa dela. Juro por Quê? Eu digo que mina surtada, mas eu acho que nem fala que você é uma menina ou um menino. Eu acho que é só uma batata. Eu acho que é uma narcisista, então acho que provavelmente deve ser uma Só garota. É. pessoa dela. Juro por Eu não sei, Deus geralmente você que fala batata no gênero feminino, né? É a batata. É, mas independente. Acho que desde o início foi teve um citado assim. dia que ela arrumou confusão comigo por conta do jeito que eu entreguei a borracha pra ela. Juro por Deus. Eu sei lá como que ela queria que eu emprestasse a borracha. É que é tanto ela que eu acho que ia confundir se fosse um garoto. Acho que provavelmente deve ser uma garota, assim. Mas pro fim do período, a Batata justo. começou a mudar o comportamento. Ela deixou de ser a pessoa bem-humorada, extrovertida e que ajudava todo mundo e passou a ficar agressiva, negativa e preguiçosa. E essa foi a primeira bandeira vermelha que a gente percebeu. Tudo que não ia do jeito A dela, primeira? ela gritava, esperneava e se debatia igual uma criança de Batatinha, 5 mano. anos. Ela não fazia mais os trabalhos direito e quando fazia, era de qualquer jeito ou então era Animaçõezinhas ela são muito bem monopolizava o feitinhas, trabalho pra nossa. ser feito exatamente como ela queria. E descartava qualquer opinião Nossa. nossa. Mas eu acho que por a gente ainda não se conhecer muito bem, a gente achou que ela só tava cansada. Porque a gente já tava no final do primeiro período da faculdade. E realmente foi um período estressante pra gente. Eram 9 matérias pra dar conta, professores malucos, a gente tendo que acordar às 5 da manhã pra pegar a condução em pro centro do Rio. Tudo Esse isso foi som. extremamente Esse som. cansativo e estressante pra todos nós. Então a gente meio que relevou tudo isso e seguiu em frente. Mas a gente mal sabia o que estava por vir. E com o que a gente ia ter A que batata lidar. narcisista. Não.
To be continued. Então, teoricamente, eu acho que aqui acaba o primeiro vídeo, né? Daí a gente vai indo pros próximos agora. Nossa senhora. Então, a gente acabou o vídeo. Tô brincando. Vai. Quando começaram as férias do Ah, primeiro pro segundo preguiçoso. período, ela ficava mandando mensagem pra Amanda Não me toda compara com a hora, batata. chamando ela Não. Preguiçoso. Mico batata. Não sou a batata. Quando vamos sair? pra fazer qualquer coisa. Você Mas quer ir aonde? Oi, vamos no shopping. Vamos no shopping. Hoje a gente podia ir pra sua casa. toda hora. E ela fazia muita pressão pra ser o mais Se a rápido gente fosse pra praia, pode ser amanhã, tá ocupada? Você tá livre, não, saco. A Meguca me me odeia. odeia. O que é meguca? Não sei. É meguça, meguca? É Meguca. É megoca. Que pessoa insuportável, realmente. Nossa Só senhora. que no começo, ela só falava pra Amanda chamar o Marcão. E ela de jeito nenhum queria chamar a Meguca. A Batata nunca sequer tinha trocado uma palavra. Que nojo. Tadinha da Eu tô. Cara, eu não sei como, mas a Brubs tá conseguindo me fazer criar raiva de uma batata. Mano, que batata irritante. Bom que resolve num chute. É Ela verdade. dizia que a Meguca No descascando. Não vai deixar a estranha, pela. retardada, idiota, que ela se vestia de um jeito estranho e outras Que coisas isso, que vocês cara? nem imaginam. E que também não é muito legal Não, de falar, já que a Meguca Amanda, faz parte claramente desse traumatizada. Oh, nossa senhora. Ai, batata? ok, eu entendo a muguca. Meguca, não sei. É que aquilo, mano, quando você é autista, meio que você pode só existir, só viver a sua vida. As pessoas vão ficar com raiva, vão estranhar você simplesmente pelo jeito que você é. Você não fez nada. É que geralmente. Ai, é foda, velho. Nossa senhora. Essa combinação aí, autista e uma narcisista, não tá dando bom, mano. Faz sentido o ódio entre. Ironicamente, uma coisa que faz muito ter treta entre narcisista e autista é porque o narcisista mete indireta e ofende o autista, só que o autista não entende, tá sendo ofendido e age normalmente. Sim. Então isso irrita profundamente o narcisista. Além de como o autista tem muitas chances de às vezes não conseguir entender muito bem os sentimentos da outra pessoa, ela, né, pode acabar irritando o narcisista aí nesse ponto. Ai, Vamos vai. ficar nesse tipo de termos situação. desagradáveis, digamos assim. E mais, a Meguca se vestia muito bem. Ela é de longe uma das mais estilosas do nosso grupo. E a Batata, com certeza, tinha inveja de como ela se vestia e como todo mundo a elogiava. Parece a pessoa que eu Mas conheço. tão bonitinho, provavelmente. cabelo rosa. Ela já estava acostumada com a atenção que ela recebia na sala. E como a Meguca é quietinha e não dava a devida atenção pra ela, ela automaticamente olhava de graça. Mas Batata, você não pode falar essas coisas. Você nem conhece ela direito. Ela me odeia. Eu a ajudo na aula e ela nem me Todo mundo agradece. odeia ela. Ela nem olha pra mim quando eu tô falando com ela. Ela se acha. A Meguca Autista não conseguindo olhar nos olhos por causa do problema. Dependendo da pessoa, ela até consegue olhar. Nem que for tipo, Não, eu tô ou- ligado, eu tô brincando. É porque, mano, sei lá, ai, eu tô com ódio dessa batata. Eu já conheci Então, temos que pessoas defender assim. os autistas. Eu já proteger eles. eu já conheci pessoas assim, me incomoda muito. Ah. Meguca confessou que ficou Chuta um a pouco batata, intimidada falam, com a tem que batata. chutar. Ela simplesmente emanava uma sensação Chuta de que nem uma bola de não futebol. gostava muito dela. E era exatamente assim. A pessoa que dava atenção pra ela virava seu melhor amigo. A que não dava atenção virava seu Faz sentido, né? A narcisista, ela gosta de atenção, ela ama a atenção, na verdade. pior inimigo. Isso também se Tem que mamar as não, bolas da batata. Não, eu ia falar que justo não, porque, querendo ou não, não é porque a pessoa é narcisista que tem que ser uma desgraçada. aplicava a professores. Se o pobre coitado não elogiasse o trabalho dela e simplesmente não falasse que aquilo era uma obra-prima, ela começava a xingar dizendo que ele era um péssimo profissional e que deveria perder o emprego dele. E nisso a gente verdade. começou não da Amanda Não sei, só falei. É verdade. pra fazer coisas E se a gente sérias. fosse pra praia, pode ser amanhã? Ah tá, são só as mesmas mensagens. Um dia, ela encheu tanto o saco dela pra elas fazerem uma festa do pijama que a coitada da Amanda, no mesmo dia, marcou uma na casa dela. Mas como eu moro do outro lado do Rio, eu não pude ir. Pra quê? Quando Tadinha da ela soube Brabs. que eu não ia na festa do pijama, ela passou Na real, a foi noite livramento, toda né? falando mal de mim. Porque na cabeça dela, eu não fui porque eu não gostava dela. Ela sempre falava muito que eu quase não saía com eles. Cara, eu tô percebendo um padrão. É como se a batata negócio, ela visse tudo que acontece no mundo como se fosse tudo sobre ela, velho. Nossa senhora, ela não vai na festa porque ela me odeia. Nossa, mano, ela me odeia, cara. Claramente. Então, e ela sempre vê tudo no negativo, como se qualquer coisa fosse porque odeia ela, porque ela é a coitada,
pobre indefesa que não pode. Óbvio, ela não veio aqui pra Assim, ficar me elogiando. Como pode? Como pode? Que isso, Brubis? Como é que você pode fazer isso com a batata, cara? Ai, mano. Cancelem a Brubs agora por deixar essa pobre narcisista chorando, pedindo por ajuda, querendo a companhia dela. Eu agradeço ela não bastante. querendo só porque ela mora longe. Agradeço bastante a Brubis contar essa história e me fez aprender como é uma pessoa narcisista. Não é muito difícil de perceber, velho. Não é muito difícil, sendo bem sincero. Não é muito difícil, mas acho que é bom ter os Sim, sintomas. Dá pra dizer sintoma? Aham, não, ela as explicou muito características bem. de sacada. Percebendo as características, às vezes você tá, tipo, próximo de uma pessoa assim. Aham. E você pode até, tipo, cuidar melhor dela, tá ligado? Conversar melhor com ela. Aham, Dependendo. não só as características, mas mostrando exemplos de situações de como a pessoa age. Você acaba seguindo aquele tiquezinho na sua cabeça de isso aqui tá me lembrando alguém. Nossa, parece alguém, né? Então, e eu acho que isso é até bom pra pessoas narcisistas, talvez buscarem ajuda, tentarem ter alguma melhora, tá ligado? Porque querendo ou não, Ah, é, muitas Mico? Então vezes você a tá pessoa, falando tipo, que a não tem culpa é da nenhum- pessoa narcisista. Como assim você não tá elogiando? Não, é Tá que eu brincando. digo que, querendo ou não, tipo, é bom pra pessoa narcisista, tipo, perceber que aquilo talvez possa ser algum problema maior É e buscar ajuda. difícil. É difícil, porque a pessoa vai achar que o problema tá nas outras pessoas e não nela. Ela vai se ofender de ver isso, entendeu? Então, complicado. Ah, mas não vamos tacar também sempre 100% culpa no transtorno, querendo ou não. Eu não sei. Mas ela marcava uns rolês tipo cinema, em Botafogo, 8 horas da noite. E ela disse isso no mesmo dia, 6 horas da noite. Botafogo, Como eu ia voltar pra casa, Botafogo. sozinha, no Rio de Janeiro. Todo mundo Campeão. morava perto de lá, mas eu não. Era complicado de eu ir. Mas ela levava isso como uma afronta, que eu a odiava e não Cara, queria essas estar animações estão perto muito dela. boas. E ela ficava se convidando toda hora pra ir pra Mano, a casa da Brabus é muito Amanda e talentosa. Não sei vice-versa. se é ela ou o editor dela. Mas Eu ainda não assim é muito bonitinho. sei. Eu não sei, mas tá muito bem feito. Era só ela, mais ninguém. Ela só queria saber da Amanda. Muito Meu Deus. provavelmente, com toda certeza, de que era porque de nós 4, a Amanda era a que mais dava atenção pra Batata. E parece que Não, ela e meio que se querendo ou não, apoderou mano, você vai disso ver. e ficava tentando revelar A Batata, ela vai afastar todo mundo da Amanda e fazer pra parecer que pra Amanda todo mundo é um inferno, é todo mundo Sim, ruim e sim, só ela sim. é boa. Ou ela vai ficar puta com a Amanda e vai mostrar pra todo mundo que a Amanda é um lixo de pessoa. Nossa, isso é muito De perigoso, todos nós. porque Como por se elas a serem Amanda mais quisesse- próximas, querendo ou não, a Amanda deve falar tanta coisa pra ela. Sim. melhor amiga dela. Ela vai usar é, tudo mano. contra a Amanda. Deus proteja a Amanda. Nessas férias, a Batata só falava mais e mais mal de mim, da Meguca, pra Amanda e pro Marcão, tentando nos excluir do grupo, para que ficasse apenas eles 3. Mas parece que por alguma razão, ela começou a ignorar a Meguca e passou a mirar o ódio dela apenas em mim. Eles não conseguiam entender as acusações dela, porque nada... Acho que é mais porque a Meguca é mais introvertida. Daí, querendo ou não, a Brabus deve dar mais motivo, talvez, pra ela, na cabeça maluca Não dela. sei. Às vezes também de receber atenção por estar enchendo o saco, às vezes ela responde a outra não. E daí a pessoa, então agora eu vou encher mais o saco então. Não sei, tipo, inconscientemente, não pensando nisso, mas estou recebendo a atenção dessa pessoa porque ela tá respondendo os meus ataques, então eu vou continuar atacando. Porque mano, é que você de repente ignorar deve ser uma tão pessoa bom. narcisista, eu acho que é a melhor maneira de lidar, na verdade. Eu acho que é a melhor forma de afastar. Pior que é complicado ignorar quando você tá sendo atacado, bombardeado. Não, então, exatamente. É muito difícil, mas eu acho que é a melhor maneira, porque daí a pessoa vai provavelmente parar, porque ela vai cansar. Não tem como a pessoa continuar atacando se não tá dando em nada, tá ligado? Se ela não tá te afetando com os ataques. E um bagulho que eu percebi que a Brabs falou que ela era do Rio de Janeiro, então faz sentido do carioca. Verdade, né? Aham. Mano, tá tudo conectado, tudo junto. Tudo junto e daquilo misturado. fazia sentido. Eles falavam que ela tava vendo coisa demais, mas isso só deixava ela com ainda mais raiva de mim. E aí mesmo que ela falava horrores. Enchendo a Nossa. cabeça deles de histórias Passou 11 minutos, a gente já tá com 26 minutos de vídeo. sem pé nem cabeça. Dessas mesmas Ah, férias, mano. teve o aniversário É do que tem Marcão, muito- e eu não tem fui muito o que convidada. falar mal eu do fiquei Batata. sabendo disso Então, muito interessante. Enfim. na volta às aulas, quando a Batata comentou sobre o aniversário na mesa e todo mundo começou a falar sobre o dia. Eu fiquei meio triste, mas eu relevei porque a gente se conhecia não tinha nenhum ano. Às vezes ele ainda não me via como uma amiga, então eu deixei de lado. 3 anos depois, quando a gente já tinha Deus. deixado de ser amigos da Batata, estava eu e o Marcão na sala de aula. Ele abriu o drive dele e achou a foto do aniversário. Eu vi e comentei com ele sobre esse dia, que eu fiquei chateada de não ter sido convidada, mas que tava de boa, e a conversa foi a seguinte: Não, Bruna, eu não te convidei porque foi uma festa surpresa. Eu não sabia de nada. Quem convidou as pessoas foi minha irmã. Nem a Meguca foi. Ah, agora faz sentido. Eu achava que ela não gostava de mim na época.
Não, Quem diria é que minha irmã não justamente conhecia ela e a meus amigos da Meguca não foram faculdade. convidadas? Aí ela perguntou pra mim quem eram os meus amigos. E depois ela entrou no meu celular escondida e procurou alguém da faculdade que eu mencionei. Ué, mas você não me mencionou então? Eu tenho certeza que sim. Mas ela achou mais fácil mandar uma mensagem pra alguém que ela meio que já conhecia. E essa pessoa convidar os outros. Aí ela pegou o telefone da Batata e pediu pra ela convidar o pessoal. Eu e o Marcão congelamos. Essa música. A batata. Aquele momento que você percebe. Então foi isso. Então, era ela o tempo todo. E olhamos um pro outro, percebendo o que tinha acontecido. A Batata, que tinha ficado encarregada de chamar os amigos da faculdade, não me chamou e nem chamou a Meguca porque ela odiava a gente. Ela só chamou a Amanda. Nem outras pessoas que eram amigos dele na sala, ela chamou. Ela só chamou a Amanda. Ou seja, ela mesma selecionou parte dos convidados do aniversário Qual que é a dele. graça de ter A uma gente festa contou isso pra Amanda e surpresa? pra Meguca. Que não é surpresa. E a Amanda disse que durante a festa, ela perguntou sobre mim, se eu não ia aparecer. E a Batata olhou pra ela e disse: Ah, não sei. Será que a irmã do Marcão não tinha o telefone dela? Olha isso! Nossa, que ódio, mano. Maldita! Eu queria xingar, mas eu vou me conter. Nossa senhora, cara. Ah, mano, que batata desgracenta. Olha isso! Ela Mano, me mentiu dá na dor cara física, mano, dura. esse tipo de atitude. Sim, nossa, velho. Sendo que foi ela. E o pior é que sempre é descoberto, não tem como esconder. Sempre uma hora ou outra as pessoas vão parar pra pensar por alguns minutos e vão pensar. "Ah, caraca. Por que tem gente que insiste nesse tipo de atitude que é claramente imbecil? Não. Não vai te levar a nada. E a coragem de mentir, velho? Eu não sei. Não sabe, né? Nossa, será que a outra não tinha um número, né? Nossa, com certeza, Batata. Mano, o pior de tudo é que sempre se fazem de desentendida, sendo que claramente é sua culpa. Então. Ela que tinha que convidar a gente não convidou. Ela é louca! E eu tenho certeza que ela puxou o assunto do aniversário na mesa pra gente se sentir mal de não ter. E o pior é que eu já passei por uma situação assim, velho. Então eu sei como é que é agoniante. Que eu tinha ficado desconfiado de uma pessoa. Eu fiquei meio chateado com uma pessoa. Eu pensei, nossa, essa pessoa, ela fez isso, né? Por que ela fez isso? Mano, de graça comigo. Aí eu fui lá e eu descobri que tinha sido outra pessoa que tinha pedido isso pra ela. E essa pessoa, eu tinha falado sobre isso com a pessoa. E a pessoa falou, ah, não sei. Vai saber o porquê que ela fez isso. Depois que eu descobri, meu Deus, que desgramada ela que tinha pedido. Não, pior é que ela te faz se afastar da outra pessoa. Não é a outra pessoa que se afasta de você. Sim, e tem a cara de pau ainda de fingir que não sabe de nada. A pessoa que, tipo assim, eu fiquei, nossa, velho, não é possível. Ela pediu pra outra pessoa fazer tal coisa, ela sabia disso, ela fingiu que não sabia de nada. Enquanto falava sobre, que ódio. Temos sido convidadas. Mas essa coisa de que ela começou a tentar isolar eu e a Meguca da Amanda e do Marcão ficou tão intensa, porque ela falava tão mal de nós duas o tempo todo, que eles meio que não sabiam mais em quem acreditar. E o pior é que o plano dela quase funcionou. O segundo período foram os 5 meses Então isso que mais é complicado, longos que de quase nossas sempre vidas. funciona. Parece que Então. 4 Até anos a verdade vir à passaram tona. nesses únicos 5 meses de tanta coisa que aconteceu em volta Mas aí, dessa quando a garota. verdade Ela vem à mal tona, você já se começou o afastou das segundo pessoas período, boas. já tinha quase que E no fim você só perde todo mundo. 100% Pois é. isolado, eu e a Meguca de todos. E ela não ia parar por aí. Lá vem. Depois daquele show de horrores que foi as férias do primeiro período, acredite, tudo piorou quando o segundo período O que começou. mais que vem por Ela aí, aproveitou velho? as férias pra sair apenas com a Amanda e Marcão. E assim, manter eu e a Meguca o mais longe possível deles. Mas quando as aulas começaram, Maldito. ela não tinha mais a vantagem de não ter nós duas por perto. Então ela simplesmente começou a isolar a gente na cara dura mesmo. No começo, ela implicava muito ainda com a Meguca, principalmente com o jeito que ela se vestia. Como eu já disse, a Meguca se veste muito bem. Invejosa, Todo mundo né? sempre elogiou isso nela. Mas a Batata Então, era a eu única queria ser a que Meguca. incomodava. Até que teve um dia que ela foi pra faculdade com uma cinta liga na coxa e a Batata logo falou: Nossa, não sei como é que ela ainda não foi abordada na rua com essa roupa. Ela tá ridícula. Uma semana se passou e lá vinha a Batata com uma Nossa cinta liga na coxa dela. senhora. Meguca A perninha da tava Batata na malhada. faculdade usando umas correntes na roupa dela. E obviamente a Batata Oh, eu logo uso, virou é louca. muito bom, é muito bonito. Nossa, É bonitinho mesmo. parece que ela saiu de uma dungeon. Como que ela anda com isso na rua? E Saiu na de uma semana dungeon. seguinte,
Tava ela cheia de corrente pelo corpo. Nossa, cara, olha essa batata, mano. Que raiva, velho. Eu consigo imaginar Pior isso que ela- claramente. Ai, o pior é que ela copia depois de falar mal. Então- Mano, se você acha bonito, só faz igual. Não precisa ficar reclamando, enchendo o saco da pessoa. É por causa Só da fala, ah, você inveja. comprou É em por causa que da loja? inveja. É por causa da inveja. Nossa, cara. Pensa, se a Meguca é tão estilosa, pede dica pra Meguca de visual. Não fica copiando e falando mal da menina. É que ela prefere julgar e falar, nossa, essa pessoa fazendo esse negócio, pra depois ir lá e fazer. Então, né, Depois- inveja. Ficar com cara de tacho. Então. É a única palavra pra descrever isso. Ela tinha era muita inveja da Meguca e tentava fazer melhor, mas nem se comparava. Mas ela, por alguma Tentava fazer razão, melhor. ainda fingia ser nossa amiga, mesmo odiando a gente. No aniversário da Meguca, eu fiz um bolo pra ela aqui em casa e eu chamei todo mundo, já que eu e a Meguca ainda não sabíamos que a Batata falava horrores da gente pelas costas. Tá vendo a diferença, A Batata mano? saiu do Ela ca- chamou todo mundo e chamou Batata. Porque Sim. não exclui pessoas. Carro com um sorriso no rosto e abraçou ela como se elas fossem melhores Nossa amigas. senhora, Deu um cara. presente e tava toda feliz. Tá bom. Mas o aniversário era da Meguca, não dela. Então a gente estava dando mais atenção pra Meguca. E a Batata não gostou disso, não. Ela fechou a cara e ficou Pelo amor emburrada de no Deus, aniversário. mano. E quando eu fui pra cozinha pra desenformar o bolo que eu tinha feito, a Batata me seguiu e ficou parada na porta da cozinha, olhando pra mim. Eu nem tinha percebido que ela tava lá no começo. E quando eu tirei o bolo da forma, o bolo deu um 360 na minha mão e voou. Eu me joguei no chão e catei aquele bolo no ar. E quando eu me virei, tava todo mundo vindo pra cozinha pra ver o que tinha acontecido. E a Batata parada na porta, olhando pra mim. Se isso não é Oxê. terror, Que medo. eu não sei o que é. Assim como ela falava mal de nós duas, ela também começou a falar mal da Amanda e do Marcão. Ela basicamente reclamava de todos nós uns pros outros, aparentemente testando até onde ela Pior que é assim mesmo, velho. É assim mesmo. É que não dá pra confiar em pessoa assim. Você não pode confiar. Porque você pode pensar, ah, não, mas ela tá fazendo isso com todo mundo. Ela não vai fazer comigo. Vai fazer com você, vai fazer com todo mundo que aparece na vida das pessoas. Ela vai fazer bosta com todo mundo, mano. Mas ela falava tanto que a gente concordava só pra ela calar a boca. Só assim ela ficava quieta e sossegada, quando tava todo mundo concordando com ela. Chatice, Com o cara. Marcão, ela Fulano é otário. Fulano, Ai, nossa, fulano essa pessoa aí, né? é bubão. Cara de pavão. Pois é, Coisa de nossa, algodão. verdade, também não acredito. Nossa, como é que essa pessoa fez isso? Caramba, falava nossa. muito da questão da misofonia dele. Ele não consegue ficar perto Pô, de tanto que eu pessoas já me falam- fiz desentendido, já fiz tipo de, ah, sim, verdade, verdade. Pra gente falando mal de outra pessoa, só pra pessoa ficar quieta. fazendo barulho. E ai de você, Assim, ah, sim, sim, se sim, você legal, comer um acabou? salgadinho do lado Acabou? dele, Tá o liberado? moleque morre. Então, como boas amigas, nós três sempre nos policiamos para que ele não falecesse na nossa frente. Mas a Batata só sabia reclamar que ele era um chato e que ela tava de saco cheio de ter que ficar se policiando de certas comidas quando ele tava por perto. E a Amanda, mesmo sendo a favorita, parece que nem ela escapou disso. Ela reclamava muito o quanto que a Amanda era esquecida e se atrasava pros lugares. E ela adorava atacar a Amanda em questões artísticas. Como artista, Que nós isso, estamos mano? sempre dando críticas construtivas uns pros outros. É Mas só a inveja Batata atrás de gostava inveja, de velho. atacar a arte dos outros. Sempre que a Amanda mostrava um desenho pra Batata, ela falava: nossa, mas olha as proporções, estão todas erradas. Isso daqui tá péssimo. Faz melhor então, caraca. Você tem que Nossa, fazer velho. assim, tem que pintar assim. Ela ficava querendo que a Amanda desenhasse igual a ela, porque ela era superior a todo mundo ali. E ela falava com a Amanda como se ela fosse completamente incapaz de fazer qualquer coisa Os peitos, né? Um bichinho ali. relacionada à arte. お前を食べた自悪coisa ridícula. Meu Deus, Nemeco! E comigo era simplesmente qualquer movimento que eu fizesse. Durante a aula de escultura, nós estávamos esculpindo as nossas próprias mãos. Mães. O professor estava passando Mãezinhas. os trabalhos e a Batata perguntou Careca! Professor careca! Lindo. pra ele se a escultura dela estava É ficando um boa. careca! O professor parou, olhou o trabalho dela e disse: defina bom. E ela ficou Caraca, caraca. indignada, porque ela achava que o professor ia ficar elogiando ela sem parar. Mas né, levou um coice. Só que eu não vi isso acontecendo. Eu tava tão focada na minha escultura que eu não escutei o que tinha acontecido na minha frente.
Quando o professor passou do meu lado da mesa, eu perguntei pra ele se tava bom e ele me elogiou bastante e ainda disse que era uma das melhores esculturas da sala, que era pra Nossa. ajeitar uma coisa ou outra, mas que no geral tava muito Ai, bom. mano, ela praticamente se A botou um Batata alvo sem escutou aquilo e perceber. ficou furiosa. Ela simplesmente ficou o resto do dia sem falar comigo e eu sem entender o que estava acontecendo. Eu só fui saber quando eu perguntei pra Amanda e pro Marcão e eles disseram que ela passou o resto do dia mandando mensagem pra eles e reclamando de mim, falando que eu me achava. Outra vez, Eu não fiz nada! Ai, que batata, mano. Sempre tudo sobre ela, tudo sobre batata. Sobre batata, Mano, a Brubus realmente tá conseguindo me fazer sentir ódio de uma batata, velho. Tá aumentando. Ela tá fazendo um Eu quero trabalho explodir na- essa batata, velho. Pega o descascador. Exploda. Descasca. Exploda ela. fala. Joga uma E a Batata bazuca, um pediu pra mim míssel uma nela. borracha emprestada. E eu fui e joguei levemente a borracha do lado da mesa dela. Pra quê? Ficou com raiva de mim por conta da forma que eu dei a borracha pra ela. Porque eu faço Como isso que que eu ela acho queria que eu legal. fizesse isso? É um jeito fofo de Aqui jogar está pra a borracha, vai, oh rainha suprema. Ai, do velho. universo. Que chata eu essa vos batata. ofereço-lhe com toda a gratidão no meu então, coração ela implica por com você tudo, ter escolhido velho. a minha humilde borracha para usar. E no dia seguinte, Insuportável. ela nem olhava na minha cara. Eu dei bom dia pra ela. Então não empresto borracha também, não. Fica sem, pelo amor de Deus. Chata, velho. E ela não me respondeu. Ela virou a cara. E novamente ela foi reclamar com a Amanda. Você E do jeito viu que como ela ela me deu a age, borracha? parece que, tipo, a Brubs fez a coisa mais horrível do mundo. Ela só jogou uma borracha. Então. Age de forma agressiva. Ela jogou em mim. Ela me odeia. E pelo menos umas 3 vezes toda semana eu tinha que pedir desculpa pra ela ela. por algo que eu Mas não só fiz. uma tá reclamando da outra vez. Cara, esse é tão Ela chato. calar a boca e parar de encher o saco da Amanda e do Marcão. Mas parece que em questão de implicar, ela fazia isso com todos nós. Agora de odiar e falar mal sempre que tinha oportunidade, era pra mim que ela apontava. Com o passar do período, ela meio que descartou a Meguca da linha de fogo, já que ela nem piscava pra Batata, e virou todas as armas contra mim. Ela Nossa. só saía com a Amanda e o Marcão e não chamava a gente. E ainda ficava conversando sobre o rolê na nossa cara. Eu acho Justamente muito pra bom que ela mostrar parou de que a atacar a gente Meguca, mas não parou de excluir ela. não fazia Tá. parte do grupo de amigos que eles tinham. Um dia na sala, ela disse Bom, que tinha livramento algo pra pra Meguca. mostrar pra eles dois. Ela tirou o sketchbook da mochila e virou o desenho na minha direção para eu ver. E no desenho tinha eles 3 e escrito E não tinha ela. melhores amigos. Eu até cheguei na Amanda pra perguntar o porquê deles estarem se distanciando. E a Amanda respondeu que era porque eu nunca podia ir nos rolês. E eles achavam que eu não queria passar tempo com eles. Mas ela mesma estava confusa com toda essa situação. Porque ela sabia que eu tinha as minhas razões de não poder sair com eles toda hora. Mas a Batata já tinha enchido tanto a cabeça dela que ela nem sabia mais o que pensar. Eu fiquei com tanta Nossa, raiva cara. quando eu percebi que a Batata tava armando pra mim, que eu fui pro banheiro chorar de puro ódio. E eu percebi que ela falava tão mal de mim que os meus próprios amigos estavam começando a me ver com outros olhos, sendo que nada do que ela falava era verdade. A Amanda me viu Que bonitinho o Porque cabelinho da eu sei- Brubus nos desenhos. me encontrando chorando. Ai, mano, porque eu sei muito bem dessa sensação, mano. Eu fico mal só de pensar. Sim, eu sei. Esse vídeo dá uma agonia porque eu sei que. O que a Batata tá fazendo? A garota tá aqui no banheiro chorando porque ela tá sendo excluída e ela fica se gabando da amizade de nós 3 na frente dela. Foi aí que a Amanda teve a noção do que a Batata tava fazendo. Ela ainda não sabia se ela tava fazendo isso de propósito ou não, mas ela jurou que isso nunca mais ia acontecer. Depois desse dia, Caraca. mesmo que a Batata não quisesse eu e a Meguca no passeio, a Amanda fazia questão de chamar mesmo assim. E a gente começou a sair todos juntos. Não preciso dizer que a Batata não gostou nem um pouco disso, né? Ignore, só ignora, mano. É o melhor se fazer, velho. Deixa eu falar sozinho também, Parece pelo que amor por de um Deus. tempo, ela tentou aturar a ideia de que eu e a Meguca oficialmente estávamos fazendo parte do grupo que ela tentou nos excluir. Mas isso não durou muito. E logo ela começou a atacar a gente novamente. O plano dela tinha ido por Porque água agora faz abaixo, sentido o que e ela tinha não falado ia de aceitar a derrota ela ter própria. quase conseguido afastar eles dos amigos dela. Faço assim. Como eu disse no vídeo anterior, depois que a Amanda começou a se certificar de que eu e a Meguca estávamos sendo incluídas no grupo, a Batata viu que ela estava sem saída e começou a fazer de tudo pra piorar a nossa imagem pra Amanda e pro Marcão. E quando eu disse que ela ia fazer de tudo,
é porque ela realmente ia tentar todos os truques do livro pra separar nós duas e ela finalmente ter o Mano, porque eu já não tô nem ficando com raiva da Batata, eu tô ficando que o porquê triste. dela gostar tanto deles dois Triste? Por quê? Eu tô com raiva, mano. Não, sei lá, eu não tô triste por ela. Eu tô triste pelo que ela tá fazendo com pessoas que, tipo, não fizeram nada, sabe? Sim, mas nossa, é insuportável essa batata, velho. Me dá uma raiva. era Eu vou vontade de pegar aqui e esmagar. De chorar. Fazer um purezinho. fato de que eles davam justamente a atenção que ela queria. E por mais que, na maioria das vezes, eles não concordassem com o que ela falava, eles também não contrariavam ela. O que fazia ela pensar que eles concordavam com tudo E ela tá certa, né? que ela falava. Sou foda. Enquanto a Megurka simplesmente Aquilo, não se dava você não for atenção. claro, querendo ou não, você concorda com a pessoa. É que vai alimentando, Sem né? O ego, a querer. pessoa vai aceitando que ela é, pô, ela tá certa em tudo, então, pelo amor de Deus. Não tratava a batata do Nunca jeito tá que errado. ela queria. E eu discordava das coisas que ela fazia e falava na cara dela. É uma incompetência. Eu sou assim, mano. Ela continuou tentando a manipulação então, pelo que não modo. sei, eu acho que é melhor você ser honesto de verdade e falar o que você acha do que ficar falando, tipo, ah, não, tá bom, quando claramente não tá, sabe? Sim, o foda é que, por eu ser assim, quando eu estive perto de pessoas, assim, eu tinha problemas, porque a pessoa ficava puta comigo. modo de falar mal da gente. Então, geralmente mas ela eu sou acabou assim na hora que é, tipo, a pessoa pede crítica, sabe? Hum. Só que o problema é que tem Capaz- hora que a pessoa pede crítica, mas acho que é querendo elogio e por eu ser autista eu não percebo. E aí é aquilo, eu me boto na sinuca de bico sem perceber. limites. E essa foi a última vez que a Amanda foi dormir sozinha na casa da Batata. Elas estavam no quarto quando a Batata começou a falar mal da Megurka. A Amanda tentava trocar de assunto, mas a Batata sempre persistia. Até que em um ataque de pelanca, a Batata parou de falar mal dela e começou a falar atrocidades. Falando que ela era uma retardada, que era incapaz de fazer qualquer coisa e que tinha sérios problemas mentais. E tudo de pior que você possa imaginar. Meu Ela Deus. simplesmente não disse Que nada. isso, cara? Porque ela não teve reação de tão em choque que ela tava com as coisas que a Batata tava falando da Megurka. Ela disse que ela não conseguia acreditar que alguém podia ter um desvio tão grande de caráter, principalmente quando ela estava sozinha, e que ficava atacando os outros por nada. A Amanda apenas se deitou e disse que estava com sono e que queria dormir. E no dia seguinte, assim que ela acordou, ela meteu o pé de lá o mais rápido possível para escapar dela. Mas ela não parou de falar com ela. A Amanda achava que a Batata só estava passando por um momento difícil e que não seria Uhum. legal abandoná-la. Ela não queria ser esse tipo de pessoa. Então, Querendo continuou ou tendo não, contato a com Amanda ela. era mais próxima da Batata, então pra Mas ela, apenas ela ainda via com um olhar meio inocente as atitudes dela. Ai, não pode olhar assim não, mano. Só segue em frente. quando nós né? estávamos juntos. Justamente para ela não ter espaço para falar mal de nós. Quando ela percebeu que falar mal não ia funcionar, ela passou para a parte do vitimismo. Durante uma aula de fotografia, o professor levou a gente para a Praia Vermelha para tirar algumas fotos da paisagem. Só que a Amanda começou a derreter no calor Só e foi piora. ela perto. E eu e o Marcão fomos pra trilha. Só que eu e ele achávamos que a Megurka tinha ido com elas. E elas achavam que a Megurka tinha ido com a gente. E acabamos perdendo a Megurka. Não! Até que a Amanda achou ela. E ela disse que queria tirar uma foto numa pedra que tinha na trilha. E a Amanda foi lá ajudar com a foto. Só que ela acabou se esquecendo da Batata. E quando a Amanda voltou, a Batata estava enfurecida. E obviamente ela não perdeu a Nossa, oportunidade de falar, né? cara. É, né? Me deixou pra trás pra ficar com a sua amiguinha nova. E a Amanda ficou olhando pra cara dela, tipo, Amiguinha nova? mano, quantos anos Ela você se tem? conhece, tipo, Pelo 3 resto anos. do dia, a Amanda ficou tentando falar com ela e a Batata com cara de bosta. E quando ela Ah, então fica sozinha também, pelo amor de Deus. viu que se vitimizar Chatona. não ia dar certo, ela tentou o enfrentamento. Teve um dia que a gente foi no shopping assistir o filme Adoráveis Mulheres e ela criou na cabeça dela que ela era personagem secundária. O namorado dela na época, sim, eu também não sei como é que ela tinha um namorado, era um interesse romântico da protagonista. Ou seja, ele ia ficar com a protagonista e não com a secundária. E ela berrava no cinema gritando que eles tinham que ficar juntos. Pelo amor de Ele Deus. tem que ficar comigo, não com o encosto. Olha ali, não! Sai de perto dela! Você não pode ficar perto Se dela! Deus Você quiser, tem que esse ficar ex-namorado comigo! dela Não! consegue E ela ficar com a surtou protagonista e do começou a se debater na poltrona e chutar a cadeira da frente. O estardalhaço foi tanto Mano, que isso, velho? Que pessoa maluca. que Só quando um o filme acabou, cara. todos do cinema começaram a olhar pra gente com muita raiva de tanto que ela gritou o filme todo. Cara, sinceramente, eu nunca mais saía com uma pessoa assim. Sério mesmo, eu nunca mais saía com uma pessoa assim. Não, mano, só por outras atitudes que ela já teve, eu já não sairia com ela.
Não, mas é que até então dá pra passar reto, porque né, o grupo de amigos não tem como simplesmente excluir a pessoa e dane-se. Mas pô, depois dessa eu acho que entrava em consenso. Gente, não vamos sair mais com ela, por favor. Não é por Mais ou mal. menos. Tipo, só o negócio dela não fazer os trabalhos e quando fazia, tipo, meio de qualquer jeito, pra mim já é um motivo muito óbvio pra excluir a pessoa. Não excluir, mas tipo, se afastar, sabe? Sim. Porque se a pessoa não tá colaborando, por que você vai manter ela na sua vida? Tipo, momentos de historinha. Na minha faculdade, tem um moleque que, tipo, ele só, tipo, inculcou muito com o meu grupo, porque a gente se afastou dele porque ele não tava fazendo as partes dele do trabalho. E tipo, simplesmente qualquer coisa que mandava no grupo da sala da faculdade, ele ficava mandando aqueles emojizinhos de vômito pro que a gente mandava. Sem o menor... Mano, parece uma criança, mano. Tá bom. Mas não acabou por aí, infelizmente. Ela ficou o resto do passeio inteiro reclamando do filme e ela não calava a boca. Ninguém mais aguentava. Nossa, mano, reclama de tudo também, né? E eu apenas virei pra ela e mandei: Batata, cala a boca, chega, ninguém aguenta mais. E adivinha, ficou de bico o resto do passeio. Porque ela viu que ninguém falou nada e todo mundo concordava comigo naquela situação. E ela parou de falar com todos nós até a hora da gente ir embora. Mas é aí que foi o erro. Depois do passeio, Bem que podia eles parar iam de falar dormir na pra minha sempre, casa. né? E eu tinha acabado de mandar a Batata pro quinto dos infernos. Eu fiquei com tanta raiva que eu nem tinha pensado nisso. Mas obviamente que ela não ia deixar isso barato. Na volta, nós estávamos conversando sobre desenhos e a Batata calada. Até que eu disse que eu tinha uma certa dificuldade em ser detalhista nos meus desenhos, que eu não tinha muita paciência, etc. E a Batata quebrou o silêncio dela. Bruna, o que falta em você tem de sobra em mim. Todos do carro calaram a boca na mesma hora, esperando eu responder ela. Mas eu apenas ignorei o que ela tinha falado. Quando a gente chegou em casa, ela Nossa, começou a babaca, fazer um velho. monólogo, onde só ela falava dela e dos problemas que ela tinha por 4 horas seguidas. Até que ela começou a falar que ela tinha muito medo da O gente pior, esse tipo de desaparecer da atitude só estraga o rolê, estraga o rolê pra ela, pros amigos dela. Não tem nada de positivo em fazer isso, porque, velho. dela, porque nós fomos o primeiro grupo de amigos que ela teve na vida. E eu, já irritada com aquele monólogo dela, apenas disse: mas Batata, a vida é assim. Pessoas vêm e vão de nossas vidas. A gente é amigo agora, mas sabe sei lá o que pode acontecer no futuro. Nessa época eu já tava começando a ter ranço dela. Então, do mesmo jeito que ela dava alfinetadas em mim, eu às vezes devolvia na mesma moeda. Mas pelo menos isso acabou com o monólogo dela, porque ela ficou com raiva do que eu disse e calou a boca. Mais tarde, a Migu e o Marcão já tinham dormido. Eu e a Amanda estávamos lendo um novo capítulo de Shingeki no Kyojin e a Batata ficou sentada desenhando no caderno dela, não recebendo atenção nenhuma. Até que ela viu que a gente não ia dar bola pra o que ela tava fazendo e ela se levantou e disse: Shingeki, vou lá botar meu pijama. E saiu. Quando ela voltou, ela parou na nossa frente e disse: olha, gente, o meu pijama. Eu apenas ignorei Oxi. e a Amanda não prestou atenção Olha porque meu ela estava pijama. surtando com o capítulo. E como ninguém olhou o pijama dela, ela voltou a desenhar. Quando acabamos de ler o capítulo, nós olhamos pra ela, porque tava tudo muito quieto. E lá estava ela de cara feia. Nós nos olhamos e perguntamos: Batata, que foi? Nada. Fala, você tava bem uns segundos atrás. Aconteceu alguma coisa? Vocês não olharam o meu pijama. Vá se lascar. Ai, eu queria xingar. Parece uma gente. criança. Você não olhou meu Isso pijama. mesmo. Ela agiu exatamente como uma criança de 4 anos que mostra o brinquedo novo pra tia e ela não dá atenção. Nossa, Esse era cara. o tipo de pessoa que ela era. Eu obviamente comecei a ficar com uma certa raiva dela, porque os ataques dela contra mim eram sempre assim, na lata e na minha cara. Pra ela pegar uma reação negativa minha, apontar pra mim e falar pra eles: ah lá, não disse que ela é rude e agressiva? Ai, que agonia, que agonia, que agonia. Eu quero explodir, eu quero explodir, eu quero explodir, eu quero explodir. Ela brigou comigo por nada. Olha como ela é maluca. Justamente pra me manchar pros Cara, pra mim, não tem sentido nisso, velho. A pessoa enche o saco e depois não quer receber de volta. Se você não aguenta receber, então não ataca. meus amigos. A minha sorte foi que eles viram Eu que estou tudo que ela morrendo fazia por contra dentro. mim não tinha nada com nada, porque eles viam tudo o que ela via. Mas, queridos espectadores, eu sinto lhe dizer que essa não foi uma das piores coisas que ela fez. O que E muito mais? menos o pior chilique que ela deu. Ainda tem muita coisa pra contar, porque essa Tenho garota medo. pressionava a gente cada vez mais e mais. Tá quebrando mais a máscara. Quando quebrar de vez, vai mostrar Mano, quem ela realmente é e vai todo mundo descobrir, né? Eu acho. Posso estar errado. Então, mano, eu só faço 30 minutos do vídeo e eu já tô me contorcendo por causa dessa batata. Então. Isso que eu vou contar Ai, pra que- vocês agora Nossa, é com ai, que vídeo certeza uma das pesado. coisas mais pesadas que Não ela já pesado, fez e mas falou. não sei, Então, agoniante talvez.
Segurem-se em seus Não é nem porque o vídeo tá assentos, ruim, o vídeo é muito bom e por isso mesmo que ele é ruim. que a jornada vai ser complicada. Eu tô sentindo o ódio da batata. Meu Deus, cara. Ainda durante o segundo período, Se isso aqui fosse um expose de alguém de verdade, nossa senhora, o tanto de ódio que eu senti dessa pessoa da minha vida, velho. Ah, Aí o que é, só não mostra quem é. exatamente, mas eu digo se fosse um expose, de realmente expôs quem fosse a pessoa. Nossa senhora, eu ia ficar, mano, olha esse ser humano. eu comecei a jogar uma visual novel Só que meu ódio está sendo guiado para uma batata, então tá tudo bem. chamada The Arcana. E o pior erro da minha vida foi ter mostrado esse jogo pra Batata, porque ela começou a jogar também. Eu era apaixonada pelo personagem chamado Muriel, e a Batata acabou gostando do personagem chamado Julian. Mexendo! Muito! Só que ela odiava todos os outros personagens. Ela falava mal deles e xingava eles. Não, por o que ela tem quanto esse ela problema quisesse. de Ela eu gosto de uma escrotizava coisa Muriel na ou minha automaticamente frente vou toda odiar vez que ela tudo tinha e todos os oportunidade. outros. Caso eu abrisse a minha boca pra falar do personagem que ela gostava, ela fechava a cara, ficava de bico e parava de falar. É um jogo, velho, meu Deus. Mas eu gostava tanto desse jogo na época que eu fiz uma conta no Ai. Instagram só pra postar as minhas fanarts. E adivinha? A Batata quis fazer um também. Eu acabei crescendo até que rápido. Em 2 meses eu já tava com 100 seguidores. E eu postava Nice. desenho todo dia, o que obviamente não agradou a Batata nem um pouco. Um dia a gente começou a falar sobre o Instagram e eu falei o quanto eu tava feliz com os meus 100 seguidores. E a Batata na hora fechou a cara e disse: "É, né? Você tem mais seguidores do que eu." Legal. Nossa, olha que inveja. A inveja batendo, velho. Nossa, velho. Chora então, chora, Batata, chora. Há meses. Cara, eu fico pensando, chora, Batata, chora. Eu quero te ver sofrer também. Que ódio, mano. Só que, cara, eu nunca Não, mano, a vi como uma se a Brubs fizesse o que essa batata fazia pros amiguinhos, mano, essa batata ia chorar. Ia pra casa do cacique. inimiga no meu arquivo. Nossa, cara, que invejosa. Caralho, o que custa simplesmente? Ah, que legal que você tá com 100 seguidores. Parabéns, mano. Continua. Não. Ela tem mais seguidores que eu. Não, a sorte dessa batata é que ela não tem pescoço pra Brubs enforcar. Via como uma ameaça tudo da vida dela. E quando eu falava que um post no meu Instagram tinha ido bem, ela ainda falava pros outros que eu tava me achando e querendo me exibir. E ela era a única que achava isso. Eu pedi pra ela me mostrar a conta dela Muda fita. e adivinha? Em 2 meses de conta, ela tinha 20 seguidores e 3 Bate a tabab. desenhos. Um da foto de perfil, o outro um desenho de um OC aleatório dela e, por fim, um desenho do Julian. Ela não tinha mais postagem Que uma coisa tem a ver com a alguma, outra. mas ela achava que era o direito dela de ter mais seguidores do que eu, sendo que ela nem se esforçava e nem postava nada. Ah, e ela gastou $7 mais $10 de frete pra comprar um certificado de casamento desse personagem. Mano. Cara, olha isso. Ela gastou Maluca, surtada. mais de R$80 em um pedaço de papel Eu só tô em pra dizer choque. que ela era casada com o personagem. ok. Era literalmente abrir o Photoshop, baixa um certificado preset padrão, certificado já pronto, bota o nome do bagulho e imprime, acabou, velho. Cara, aqui ó, certificado E 50 centavos pra você casamento. levar pra imprimir. Certificado de casamento, aqui ó, pega qualquer um aqui, bota os nomezinhos e bota pra imprimir, mano, acabou, velho. Certifico que Sans Undertale e Miku Bin são casados. Oh. Não nada também. Eu já imprimi na internet a carteirinha da escola da Monster High e eu ficava falando pros Meu meus amigos que eu estudava lá. Mas né, Cara. Não, isso aqui é estilo, tá? Isso aqui é estilo. É bonito. Pera aí, já vou no banho. Tá bom, bora continuar vendo o vídeo então. Estudo e volta, bora, amigo. Yay. eu tinha 9 anos e não 20. Eles Olha, são Brubis só Pitoca. um bando de bocós. Mas ela ficou completamente viciada nesse jogo. Tão viciada que quando os criadores do jogo disseram que eles estavam contratando pessoas pra trabalhar com eles, ela surtou. Hã? Mas só tinha um único, mísero problema. Ela é designer. Eu Pra acho que faz trabalhar sentido. com eles, você tinha que apenas morar na Califórnia. Se você não Nossa. morasse na Califórnia, você não iria ser aceito. Vai longe. Mas vocês acham que a Batata aceitou isso? Óbvio que não. Ela mandou o currículo dela pra eles e ela jurava que ia ser aceita e que Nossa, com certeza não. ela ia trabalhar no jogo.
mesmo ela morando no Olha, Brasil. Califórnia. Mas o que ela esperava? Ela não cumpria com a única coisa que eles deixaram explícito que queriam. Como que ela achava que ela ia ser aceita? Robert, espere. Olhe que portfólio lindo e perfeito. Temos que contratá-la. Mas Jefferson, ela é do Brasil. Nós não temos como ter ela em nossos projetos. Ela nem mora na Califórnia como nós pedimos. Pô, pior que se fosse pra designer, questão de arte, eu acho que até dava, mano. Só fazer por online. Mas eu acho que não é o ponto. Robert, Às eu vezes não... também, por ser estúdio, é mais fácil de ter eles por perto. De ter os artistas por É, perto. sim. Pra, tipo, você poder, tipo, avaliar, conversar. Aham. Porque Esse online é foi muito o complicado de administrar. melhor portfólio que eu já vi em toda a Coisas minha que nunca existência. aconteceriam, hein? Faça com que ela trabalhe online. Ou melhor, pague uma passagem de avião para que ela venha morar aqui na Califórnia e trabalhe conosco. Nós não podemos deixar essa Eu tô ligado oportunidade que nos Estados passar. Unidos é bem comum de gente, tipo, de outros estados dos Estados Unidos virem pra, tipo, outros estados por, tipo, épocas do ano só pra trabalhar em empresas, tipo, sei lá, da Califórnia. Caraca. Ela tava tão confiante que quando ela levou um não, por óbvias razões, ela ficou uma fera e não parava de xingar os jogos criadores, E dizendo assim, que você eles é um nunca foram hater. tão bons assim E assim ela parou de gostar do jogo, parou de gostar do personagem, parou de e gostar que de eles tudo. contrataram pessoas péssimas Então. para trabalhar. Então, uma das características mais fortes da Batata era o fato dela odiar toda e qualquer mulher na face da Terra. Qualquer mulher que fosse mais bonita ou mais bem-sucedida que ela virava imediatamente Ok, então aqui a gente já tem confirmação que realmente era uma mulher, né? Essa aqui é mais bonita, mais bem sucedida que ela. Faz uma sentido. vagabunda, nojenta, ridícula, idiota. Sem contar que também eu acho que já era meio claro que era uma mulher, pelo fato dela copiar os estilos da... Sim, sim. Qual que era o nome da de cabelo rosa? A mulher com mulher. Não sei. Coisas que eu nem É. posso falar porque eu quero meu vídeo monetizado. Mas é aí que É você nóis, se engana Bruce. se você acha que ela apenas sentia esse ódio por mulheres na vida real. Não, não. Ela também odiava mulheres que eram personagens de desenho. Ah, Ela nem existia. Doente, mas maluca, era apenas mais uma louca. vagabunda pra Batata. Um Olha exemplo, teve um dia o que ela aviãozinho disse do que a Caps. Nezuko- ela vai falar mal da Nezuko. A Nezuko nem fala. Tô brincando. Mas basicamente não fala durante o anime. Então, mano, é covardia falar de alguém que não pode nem falar pra se defender. Não, ela literalmente só existe e vai ser atacada. Demon Slayer. Não, mano, eu queria ser o usavam dublador da Nesco, mano. Imagina seu trabalho ser em todos os episódios só falar. brinquedo para adultos na boca. A Nezuko tem 14 anos. Pera, o que ela falou? Brinquedo para adultos na boca. Teve um dia que ela disse que a Nezuko, de Demon Slayer, usava um brinquedo para adultos na boca. Mano, what the fuck? A Nezuko tem 14 anos. Nenhuma criança fugia da misoginia dela. Que piadinha Isso daqui- desnecessária. Dá uma cadeia. Tiveram situações em que eu tava na rua com elas e um cara passava e olhava pra mim, dava um sorrisinho e ia embora. Mas né, o cara não deu um sorrisinho pra Batata. Ele deu um sorrisinho pra mim. Pra quê? Ficou com raiva. Enquanto a Amanda ria e brincava, dizendo que eu era um imã de homem, a Batata ficava com ciúmes e fechava a cara na... Mano, nossa senhora, ela quer toda a atenção do mundo pra ela, velho. Mano, pior Caraca. que eu não consigo demonstrar esse tipo de sentimento direito na rua. Porque eu, tipo, se eu vejo uma pessoa bonita, eu só, tipo, travo. E, tipo, não sei, tipo, eu não consigo esbanjar sentimentos. Eu só fico, tipo, Eu acho que com o olhar vazio. eu nunca vi uma pessoa na rua porque eu não olho pras pessoas na rua, eu olho pro chão, eu não tenho coragem de olhar pra cara das pessoas, não olho pras pessoas. Eu só olho pro chão e vou reto e vou andando e é nóis. Então, mano, eu vejo pessoa bonita, eu fico tímido, eu travo e eu viro o rosto porque eu vou ficar com vergonha se eu ficar olhando pra pessoa. Eu não sei, não é nem por ser bonito. Qualquer pessoa aleatória, eu não vou olhar. Muitas vezes, inclusive, é que quando eu recebo encomenda aqui em casa, eu nem olho pra pessoa. Eu só olho pra mão da pessoa me entregando o bagulho, eu pego. Depois, esses dias, inclusive, eu pensei, nossa, como é que era o rosto desse cara? Eu nem vi, mano. O cara falou embora, eu nem prestei atenção, cara. Sei lá. Por vergonha? Não, costume mesmo. Acho que desde pequeno eu sempre tive costume. Eu simplesmente não olho pras pessoas, eu só ignoro a existência delas e sigo minha vida e é nóis. A menos que eu esteja realmente conversando com a pessoa e interagindo. Mas, tipo, como é uma interação curta, a pessoa me entrega o bagulho, meu foda-se, eu não presto muita atenção. É meio que automático já. mesma hora, porque não foi ela que
que recebeu a atenção. Mas a coisa começou a ficar feia não olhou mesmo o quando ela sorrisinho. finalmente criou uma OC para ela no jogo. E aí Oh, que a não. história começa a ficar cabreira. Ela criou o que eu gosto de chamar de super gostosa. A OC dela tinha herdeiro. Eggs para peitos, uma cintura mais fina que a de One Piece e coxas capazes de esmagar melancias inteiras. Cara, por que, velho? Porque tem muita gente que faz realmente bagulho nesse nível. Assim, cada um tem o seu gosto, sabe? Nada contra, mas, mano, é esquisito. Tu acha desnecessário, tá ligado? Tipo, É que é muito exagerado, mano. Os caras tem uns bagulho que o peito é do tamanho de um pneu de caminhão, velho. O bagulho é... Por quê, cara? Deixa um pouco... Por que não deixa só normal? Tipo assim, é que fica tão na cara que as intenções da pessoa fazer um personagem assim é claramente atrair de tal forma que, tipo... Porque é irreal. Não existe uma mulher com seios do tamanho de um pneu de caminhão gigantesco maior que a cabeça da pessoa, velho. não sei, eu só acho meio desconfortável de ficar olhando. Que não Acho sei, estranho, tipo, mas parece vai de que a cada pessoa um, tá tipo fazendo assim. assim, sei lá, não querendo julgar, mas parece que, tipo, tá fazendo de uma forma sexualizada demais, sabe? Exatamente. Assim, não querendo julgar, mas já julgando. Eu acho estranho. Faz o que você quiser. Tanto faz. Mas é um gosto peculiar e meio estranho. Mas tá bom, né? Cada um com Até seu aí, gosto. o problema não era esse. Eu O problema acho. começou quando ela É. resolveu mudar a cor da pele da personagem. Exatamente isso que vocês estão Eu tô pensando. com medo. No começo, a personagem dela era branca. Depois ficou parda. Depois ela fez um cosplay de Umpa Lumpa. E por fim, ela colocou a OC dela como sendo negra. Só que o problema era que ela fingia ser aquela personagem nas redes sociais. Como se Hã? aquela personagem fosse ela na vida real. E a por Batata quê? não é negra. Ela é branca. É o quê? Na época, quando ela começou a escurecer a personagem dela, ela tinha feito uma collab com um grupo e todas as artistas eram negras. E elas achavam que a Batata também era. Porque ninguém Nossa, imaginava cara. que uma garota branca ia fazer uma OC negra e dizer: ela é inspirada em mim na vida real. Igual a Batatinha. Estou olhando assim, ó, olha as semelhanças assim, bem parecidas. Mano. Como? Por quê? E essas pessoas falavam pra Batata o quão bom era ver uma representação da comunidade negra na personagem dela. E ela concordava falando que alguém tinha que fazer essa representação. Ela fingia ser negra e ganhar Ok, engajamento. isso. Mano, isso explicou muita gente do Twitter que. Sei lá, eu não vou me enfiar em polêmicas. Foge do Twitter, Mas foge tem do tanta Twitter. gente. Mas tem tanta gente que força a representatividade claramente não com o intuito de representar as pessoas, mas só, tipo, receber atenção. Sim, ganhar atenção. É só pra ganhar atenção, mano. Impressionante, velho. Cara, essa batata, ela tá literalmente cada vez elevando o nível, assim. Ela tá indo cada vez mais longe. Bizarro. Ou seja, ela fazia blackfishing. Super leve, né, gente? cara. E também tem esse fato dela reclamar de mulheres Não, com é. um corpo volumoso. Eu acho que esse é o primeiro caso de blackfishing que eu vejo. blackfishing e que era tudo A vagabunda, pessoa fingia piranha, ser etc. Mas e a personagem Negra, dela? preta, Pra eu não sei dizer dizer que qual é que é o jeito sexualização? certo de falar. Pra sua informação, a garota ia na rua comprar pão assim, tá? A menina ia na lotérica pagar os boletos dela Por que ela é careca? Ela era careca no original? Eu queria saber isso agora. assim. Fora que ela dizia que a Talvez OC dela seja era pra uma representar a batata? moça de sei. aluguel pra eu não perder a minha monetização. Ah, Se eu contasse pra vocês que esses últimos 3 vídeos sobre ela que eu postei, tudo Meu isso Deus, aconteceu a gente já passou por só 5 no vídeos? segundo sim, aparentemente sim. período. Eu juro por Deus que o segundo período da faculdade foram apenas 5 meses, mas pareceram 5 anos por conta dessa garota. Mas a Eu tô saga com da medo do que batata vai vir. ainda está na metade, por incrível que pareça. A gente acabou de Salve, chegar na velho. metade, Mico. Meu Deus. Ela consegue fazer mais estrago do que isso. Metade, E a eles gente estão vai acertando. continuar vendo isso nos próximos capítulos. Eba. A Batata tinha um namorado. Sim, ela namorava. Não sei como. Mas ela conseguiu ter um relacionamento. Ela namorava o mesmo garoto desde os 13. Isso, eu não sei. Cara, é um pepino. É um pepino. Batata. Eles dão uma ótima salada. Tá bom, vamos continuar. 14 anos. Então ele foi a única relação que ela teve. Eles É a batata com namoraram pepino, por mano. uns 6 anos. Mas eu acho que o único fato dessa relação... Mano, será que foi a referência de propósito?
Acho que não, mas me lembrou na hora, batata com pepino. Uau! que ela teve. Eles namoraram por uns 6 anos. Mas eu acho que o único fato dessa relação Ok. ter dado certo foi porque os dois eram pessoas horríveis. É o ditado: maluco se juntou com maluco. Aquela relação era completamente conturbada dos dois lados. Nossa Ela Senhora. por ser esse ser humano lixo insuportável, e ele por também ser um lixo humano e por também chifrar ela. Os efeitos sonoros. Um dia, eu e a Amanda baixamos um aplicativo de paquera só pra Sabemos gente agora ficar por que olhando ela é e vendo as insegura figuras e que porque tinham ela aquilo. odeia Só todo que a mundo mais gente bonito. zerou o aplicativo e pararam de aparecer as pessoas pra gente ver. Ué, por que não tá mais aparecendo gente? Ah, é porque vocês já viram todas as pessoas dessa região. É só esperar uma horinha que volta. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Ele usa então! Safado, salafraio! Como é que você sabe que volta? Eu e a Amanda olhamos Ih, pra situação ixi, completamente mano. desacreditadas. O clima ficou tão feio. Pô, pior que aquele meteu uma fora tão grande, mano. Mano, ele não precisava dizer nada. Deu as mãos em completo pânico. Sabe por quê? Porque, como eu disse, eles namoravam desde os 13, 14 anos. E naquela Caraca. época, esse aplicativo de paquera nem existia direito. E mesmo que Nossa, existisse, cara. ele não tinha idade pra usar aquilo. Ou seja, ele usou aquilo enquanto namorava ela. E a sua resposta só entregou. É que o meu amigo... Sim, o seu amigo. Seu amigo, né? Nossa, que desculpa É idiota. que o meu amigo chamado Pepininho da Silva, ele tava procurando uma namorada nova, sabe? Ele tá procurando Desde que a gente pepininha. se conheceu, a Batata falava mal do namorado dela pra gente. Parecia que nada que o garoto fazia tava bom pra ela. E ela adorava usar essas desculpas pra implementar os longos monólogos, onde ela ficava falando dela e de seus problemas por umas 4 horas seguidas. Até que um dia eu simplesmente estourei e disse: Batata, de termina 5 logo com esse cara. E Adicionando pronto, mais chega esqueletos disso. pra lista. E não é que ela me escutou? Ela mandou uma mensagem pra ele falando que queria conversar e ele aceitou. A Amanda, infelizmente, não conseguiu estar presente para essa treta. Mas eu estava lá de camarote, só pela fofoca. Eu a esperei terminar de falar com o garoto até que me veio ela aos prantos e disse que quando ela foi devolver a aliança, ele pegou, colocou de volta na mão dela e disse: dá isso daqui pra alguém que te ama de verdade. E saiu! What? Mano, Ok. ok que a Batata é uma filha da puta, mas que desgraçado. Eu só me lembrei da cena do Frozen. Eu só sei que depois disso, Caraca. ela começou a berrar falando mal dele e como que ele podia ter feito isso com ela. Mas na minha opinião, Mano, eu mas acho também, que mano, ela como ficou que ela com consegue ficar brava nessa situação? Evitar os prantos, tá ligado? Um relacionamento de 6 anos Porque acaba ela desse começou a jeito, situação mano. Porra. por dela. Tipo, olha, sou eu que estou terminando com você. E o moleque chegou e deu uma marretada na cabeça dela. Pior que foi, né? Não, contra alguém que te ama aí. Ela, mano, ela se Nossa. sentiu mais ofendida por ter o ego de ser quem terminou ferido do Mas- que pelo término de um relacionamento de 6 anos. É que nesse ponto eu acho que realmente ela foi bem humilhada por ele, mas caralho, bizarro. Não, eu não tiro o mérito que, tipo, realmente o cara humilhou ela, mas, tipo, mano, era pra você ficar chateada, não brava, não... Os dois se mereciam. Depois disso, ela só Também, começou a sei lá, ficar mais e sentimentos, mais não dá pra agressiva e insuportável. Um dia, quando a gente foi dormir na casa do Marcão, ele disse que a mãe dele não gostava de gente Marcão. andando de pijama em casa depois que acordasse. Logo, ele pediu pra gente trocar de roupa assim que acordássemos, pra não ter confusão. Mas a Batata não quis. A mãe dele já tava começando a olhar torto pra ela e eu fui até a Nossa. Batata e falei Caralho, que desnecessário, velho, de graça, só... Não. pra ela trocar de roupa como o Marcão pediu. Ela me olhou com uma cara de morta, revirou os olhos, bufou e se levantou pra trocar de roupa cheia de raivinha. Nós também ajudamos a arrumar a bagunça da noite anterior e a Batata sentada na poltrona desenhando. Mas eu acho que o Nossa, que chata. pior foi na hora do almoço, quando a mãe dele serviu a mesa e ela não comeu nada. Não é nem Ela chata, é só comeu mal a educada. linguiça e a batata palha. Então, Porque o arroz e as outras comidas tinham verdura e ela não comia nada dessas coisas. Ela ainda não ajudou a tirar a Oxe, mesa. tira. Todo mundo se levantou e ajudou a limpar a mesa do almoço. E ela ficou sentada mexendo no celular. Ela não tinha um pingo de educação.
E ela só começou a me alfinetar mais e mais. Começando pelo dia que a gente foi no CCBB e a Batata chegou lá Não, com tipo, a a família Brabs dela. literalmente ajudou ela a trouxe terminar avó com o até mim pra relacionamento me que ela tava apresentar, sofrendo. como se ela fosse uma pessoa que se importava E ela com isso. agradece E logo assim? depois que a Batata me apresentou, Aparentemente. a avó dela disse: Ah, então você que é a Bruna? Nossa, ela fala tanto de você. E a Batata na hora regalou os olhos e saiu levando a avó dela pra longe. Ah, já entendi o que fala. Isso só me confirmou que na época ela falava mal de mim pelas costas. Até pra avó dela ela reclamava de mim. Cara, a pessoa assim realmente fala pra todo mundo mal de todo mundo, mano. Não tem uma pessoa que ela não meta no bagulho pra falar mal. Teve um aniversário meu. Mano, eu Não duvido que entendi fale mal até da avó. Mano, eu não entendo essa necessidade de falar mal dos outros. Sei lá, eu só. Tipo, eu particularmente eu sou mais de ficar, tipo, na minha. Não mexa comigo, não mexa com você. Vamos ficar tudo na paz, só não mexe comigo. Só me Eu deixa sei. na paz, relaxadinho, de boinha. Eu também sou assim, eu sou muito tranquilo, mano. Mas nossa senhora, tá bom. Também que ela fez um desenho pra mim no papel e me entregou toda feliz. Eu recebi o presente como qualquer pessoa normal. Eu recebi, admirei e agradeci pelo presente. Até que ela vira pra Ela mim ficou e chateada. fala: Ah, me devolve o desenho? É que ainda não tá pronto. Eu só queria te mostrar mesmo, mas ainda falta eu finalizar. Eu olhei pro desenho e ele tava no lápis. Eu achei que ela ia pintar ou algo assim e devolvi pra ela. Nunca mais vi esse desenho na vida. 2 anos depois, quando Nossa. eu não era mais amiga dela, eu comentei isso com a Amanda e ela disse: Nossa, pelo amor de Deus! Ela me encheu tanto o saco com isso. Ela não parava de reclamar. Então ela me mostrou a conversa com a Batata, que era basicamente a Amanda perguntando pra ela o porquê dela ter tirado o presente de mim. E essa foi a resposta. Porque ela não Porque não teve reação teve boa uma o reação suficiente. boa o suficiente. Ela não merece um desenho meu. Presente. Ela não merece um desenho meu. Eu sou muito importante. Ela acha que pode ter aquela reaçãozinha de merda e ganhar um desenho meu? Merece, não. Mano, eu já fico feliz de ganhar, não sei, paçoca de aniversário. A pessoa reclama de um desenho. Não reclamou de desenho. Reclamou da reação que ela teve ao receber o desenho de presente. Não, confundi. Falei errado. E fui moleque. Exposed me. Suficiente. Te faz pensar, né? Mas eu consegui ter a minha Explica o quê? mini vingança. Eu tô brincando. Não ganhar paçoca de aniversário? Uma vez no Rio Matsuri, a Batata cismou que tinha um garoto olhando pra ela. O garoto, na verdade, tava olhando pra Amanda, mas ela jurava que ele tava olhando pra ela. E nessa Nossa. hora, o diabinho do meu ombro amordaçou o anjinho e começou a sussurrar um plano no meu ouvido. Até que teve um momento em que ela começou a falar que queria ir lá falar com ele e eu vi isso como a minha oportunidade. E por que você não vai lá? Ah, eu não sei. Será que ele vai me rejeitar? Vai lá, vai. Vai. Claro que não, besta. Olha pra você. Vai. Você é linda, Você não quer simpática, dar em cima engraçada. dele, hã? Todo mundo te adora. Por que ele te rejeitaria? E eu comecei a encher ela de elogios. Uma coisa bizarra que a Batata fazia era que quanto mais você elogiava e dava atenção pra ela, mais ela estufava o peito e levantava a cabeça. Juro. Pois eu falei tanto que ela foi atrás do cara. O menino tava junto com Não, a Bruno, esse casamento de Fernando E ela demônio lá da. chegou falando a seguinte frase: Oi, Joseph, tá procurando uma terceira esposa? E vamos lá, eu fiz isso de propósito e não me arrependo. Eu sabia que ele ia rejeitar ela. Mas pra mim, o cara só ia dar uma risadinha sem Não, pior graça, que desconversar Do jeito e que ir embora. a Batata é capaz que ele ia dispensar ela e a Batata ia voltar reclamando dele, mas não ia se tocar que a Bruna precisa isso de propósito. Mas ele superou Sim. todas as minhas expectativas. Que será que ele isso fez? realmente nem passou pela minha cabeça. Depois que ela falou isso, o menino olhou pra ela com uma cara completamente neutra. Virou as costas e foi embora, deixando a Batata plantada no meio do evento. Meu ele nem disse Deus! nada! Ele só virou Caraca. as costas e foi embora! Você é meu herói! Eu te... Pior que eu acho que eu faria algo parecido sem meme, velho. Eu ia ficar. Tô fuck. Tchau. Ia falar, tipo, quem é você? E aí, Então. ó, Te amo, menino Joseph! Nem preciso falar que depois disso, o garoto que ela tava afim virou um cretino, vagabundo, mulherengo sem vergonha, e por aí vai. E depois disso, nós finalmente entramos no arco Evento de clássico vindo da decadência Batatinha. Batata. Os últimos períodos Evento que canônico. passamos com ela. Até darmos um pé na bunda dela. E ela sumir de nossas vidas de uma vez por todas.
tá cada vez quebrando mais a E máscara. a máscara ainda não Terceiro quebrou, meu período começou, Deus. Logo veio o Coronga. E a faculdade Cara. começou a dar aulas online. Ainda tô em Não tinha mais muita o que fazer, coisa. Começando a jogar os trabalhos atrás Mano, de trabalhos. isso não é uma exposição do dossiê. Trabalhos pra entregar. Então eu fiz um cronograma pra ajudar o meu grupo a se organizar nessa confusão. Eu separei todos nós em suas Desenho, anima 2D, projeto 3, 3D, anima 3D, roteiro, estágio Ai, concept, mano. ergo design. responsabilidades e fomos fazendo os trabalhos. Eu queria ter a paciência de fazer um desses. Deve facilitar tanto a vida, Separei mas. todos. Ai, que preguiça. Ó, quem vai fazer. A Batata tem que fazer o projeto 3 e anima 3D. Ela não fez, aparentemente, já dá pra ver aqui. E a Meguca também não fez. Nós em suas respectivas responsabilidades e No caso, não tá concluído, né? No caso. fomos fazendo os trabalhos. No começo tava tudo indo muito bem, até que a Batata começou a dar problema de novo. Ah, mano, também não fez um. Dela, de que ela queria fazer basicamente todos os trabalhos sozinha. Porque Oxi. ela dizia na nossa cara que a gente não era capaz de fazer melhor e que ela ia dar conta do trabalho sozinha. E no final, ela não dava conta de nada e a gente se ferrava. Teve uma vez que o professor deu 2 semanas pra ele fazer um trabalho. E quando chegou na noite anterior Simples, à é só entrega, fazer eles ela mandou mesmos uma mensagem pra Amanda e não botar o nome tarde da da noite, batata. pedindo pra ela fazer o trabalho. Aí se a batata porque não ela conseguir entregar a parte teve dela, tempo aí de só fazer. falar, tipo, E ah, Amanda sinto muito, a ficou gente fez a noite nossa toda parte acordada por com o pai segurança. dela fazendo o trabalho, que era pra entregar em menos de 10 horas. Aí ela meio que chutou o balde e começou a fazer tudo de qualquer jeito. Vocês acham mesmo que isso é um trabalho digno? Meu Deus, cara. Exposição do o tal do Assis. Objetivo é apresentar ao público as representações do trabalho de Machado de Assis, sua biografia. O tal do Assis. Ah, mano, o bagulho copiado do Google. Daí... Nossa senhora. Aí não. De uma faculdade? Se você fosse um professor e um estudante entregasse isso como um trabalho final, eu tenho certeza que você não ia ficar muito feliz. Tudo ela reclamava. Todo professor era um bosta. Ninguém prestava. E tudo era motivo pra ela dar ataque. O que gerou Bosta é vários ela, mano. problemas no nosso grupo. Ela nunca fala Bruna Obviamente, ela não fala sem ser um assunto sério. Ela sem gente. ser um assunto sério. E ela não escreve direitinho também. Ela agora tá levando tudo que você fala como um ataque pessoal. Aí agora de manhã, eu fui perguntar pra ela se ela já tinha feito o trabalho de 2D, porque, né, é responsabilidade dela. E ela ainda não fez. E essa p*** é pra amanhã. Batata, você já fez o trabalho de 2D? Eu vou fazer agora, Bruno. Print. Caralho, os Ok. prints são reais, nem ferrando. Ok. Mano, além dela ter deixado esse trabalho que ela estava encarregada pra Um fazer desenho, de que última hora, bonitinho. teve outro trabalho em que o professor deu 1 mês pra ela aprontar e ela só foi fazer na noite anterior à entrega. Novamente. Eu não sei! Ela mandou isso daqui hoje! Mas quando terminar a aula, eu volto a fazer caso eu não tenha terminado a tempo. Vocês tinham alguma coisa em mente pros pictogramas? Eu estava pensando em fazer estilo as placas antigas das ruas do Rio de Janeiro. Hoje, ela teve mais de um mês. hora de perguntar literalmente, Eu tava pensando. pra fazer essa Ai. um mês. Essa Ai. é pra amanhã e ela ainda não terminou. Uma das gotas d'água que eu tive não com ela começar. foi um trabalho de projeto em grupo que eu fiz. O professor pediu pra fazer algumas alterações e apresentar Que de novo na agonia, velho. Eu tô próxima sentindo o ódio da Brubs vindo lá de dentro. aula. Só que eu não lembro o que aconteceu, que eu não pude fazer as alterações e tava todo mundo ocupado, menos a Batata. Então ela se ofereceu para fazer as pequenas mudanças. Eu mandei tudo separadinho pra ela. Não tinha muito o que fazer. Era só trocar alguns argumentos e umas fotos. Só isso. E quando chegou no dia da apresentação, ela não tinha mudado nada do trabalho. O professor percebeu e brigou bem feio com a gente. Foi um sermão. Tudo porque ela foi irresponsável, sendo que foi ela que disse que ia consertar. Mas né, ela não fazia trabalho nenhum direito. Mas a bosta do Instagram dela tinha desenho todo santo dia. Só prova que ela dava mais importância pras coisas dela do que pro trabalho da faculdade e pro próprio grupo. Os ataques dela em relação a mim também se intensificaram bastante. Tudo que eu falava no grupo ela levava como uma ameaça ou indireta. Sendo que eu não fazia nada. Calma, que eu acho que a gente podia fazer o trabalho assim. Eu acho que vai ser mais complicado que tá assado. Eu acho que assado é melhor, também concordo. Por mim, tudo bem. Ela reclamava tanto de mim pra Amanda que às vezes a coitada me mandava uma mensagem desesperada pedindo pelo amor de Deus pra eu pedir desculpa pra Batata, pra fazer ela calar a boca, porque ela não aguentava mais. E eu ia lá pedir desculpas por uma Eu entendo isso. coisa que eu não fiz, só pra ela deixar os meus amigos em paz. E foi justamente nesse período que eu decidi que eu não ia mais aturar ela. A esse ponto, Cala a boca,
Batata, calha a Eu e boca. Meluca não falávamos com a Batata. Só em questão de trabalho. O grupo ficou silencioso. Mano, pior que a e Batata ninguém é um mais ser falava odiável. Porque ninguém mais queria ter Mas a Bruce desenha ela de um jeito tão bonitinho. contato. A única que falava com ela era a Mas eu Amanda, tenho que ódio dizia dela. que a Batata só piorava mais e mais a cada dia. A Batata perguntava o porquê daquilo ter acontecido, e quando a Amanda explicava que a gente não queria mais falar com ela por conta dos comportamentos e das coisas que ela falava e como ela estava me atacando, Ela com ela TCC. sempre dizia que não entendia o porquê da gente parar de falar com ela. Mano, a garota fez basicamente uma apresentação de slide dizendo Isso é ponto insuportável. ponto do porquê você errou. E mesmo assim, ela não aceitava. Ela não acreditava que a culpada de toda aquela situação era ela mesma. E ela ainda dizia que a culpada era eu. Que fui eu que mudei a cabeça deles e fiz eles pararem de falar com ela. A Amanda simplesmente Coisa disse que que não literalmente tinha como que ajudar a ela nessa própria questão, Batata tava porque foi tentando uma decisão fazer. nossa, e Então. ela tinha que respeitar Intencionalmente. isso. E mandou ela fazer uma terapia. Até indicando a própria Boa, faz psicóloga terapia. que a Amanda frequentava. Até que algumas semanas depois, a Amanda recebe uma notícia vinda da psicóloga dela sobre a Batata. Oi, Amanda, tudo bem? Então, eu estou vindo aqui te informar que eu não estarei mais tratando a Batata. Pois nessa última sessão, ela me tratou de uma forma que nenhum outro paciente me tratou. Mano. Meu Deus do céu. Que isso, velho. Essa batata tá insana, mano. Meu Deus do Eu céu. não posso lhe dar muitas informações devido ao sigilo, mas eu posso Isso me lembra pessoas. informar que ela foi completamente desrespeitosa comigo. Berrou e me xingou de coisas horríveis. E eu não entrarei em contato com ela novamente. Cara, eu acho impressionante como esse vídeo da Brabs me lembra muitas pessoas. Muitas pessoas vêm na minha cabeça assim e falam, nossa, eu lembro disso, me Não, parece mas algo. Genuinamente, eu acho que eu nunca pensaria, tipo, uma pessoa que conseguisse ser tão ruim, tão odiável, tão rancorosa, tão agressiva, a ponto do psicólogo eu queria tratar mais a pessoa porque a pessoa é tão ruim. Ah, eu também não iria querer não, tá maluco, pessoa maluca, velho. Entende que o Vocês trabalho da têm pessoa é ser cuidada, Sim. é cuidar, e ela sofreu tanto na mão dessa pessoa, tipo, e o que parece ser o quê? Um período curtíssimo. Ela foi fazer bagulho com o psicólogo que saiu precisando de outro psicólogo. Como? Nossa, Como eu que uma chego nesse ponto? profissional se negou a tratar a Batata, vocês conseguem entender a gravidade das coisas que a Batata deve ter falado pra essa mulher pra ela desistir da Batata desse jeito? Ela já tratou de pessoas psicóticas. Você tem noção? Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Aí a Batata veio cheia de raiva reclamar da psicóloga dela, dizendo que ela era uma péssima profissional. E eu tenho uma teoria sobre o porquê dela ser uma péssima profissional para a Batata. Psicólogas e psiquiatras às vezes te dão uns tapas na cara pra te fazer pensar. Com certeza, essa psicóloga não passou a mão na cabeça da Batata e por isso que ela surtou. Ela deve ter falado que o problema realmente era ela, sendo que o que a Batata queria era que E esse é o maior erro pra fazer com uma pessoa narcisista, mano. Você apontar o erro dela e falar, você tá errado aqui. Ela não vai aceitar, velho. Isso volta lá do que a gente viu no início do vídeo. Não aceita, alguém não tomasse o aceita lado isso. dela e concordasse de que ela era a coitada e nós os vilões da história. E como não Bizarro, foi isso que aconteceu, cara. a Batata achou uma péssima profissional. A Batata tentou se desculpar com o Marcão, falando que ela estava pedindo desculpas pelas coisas que ela fez, mas que nós também fizemos isso e aquilo. Ou seja, ela só tava querendo jogar a culpa na gente. Mas ele, obviamente, não aceitou as desculpas e a Batata ficou morrendo de raiva dele. A Amanda disse pra ela que Ó, sente raiva de tudo, as mano. coisas Pessoa não iam se estressada. consertar assim, que isso ia levar tempo e que ele não era obrigado a aceitar as desculpas dela, sendo que ele tava com raiva. E sabe o que ela disse? Mas eu já me humilhei o suficiente pedindo desculpas. Isso não é Nossa, se humilhou. bastante. Isso. Cara, que agonia. Já me humilhei Que isso? o suficiente. Sim, Mano, porque tipo, pedir desculpas Ai, mano, é tanta infantilidade de você levar um pedido de desculpas como humilhação. Então, pô. por você ter magoado alguém é se humilhar. Ela não pediu desculpas de verdade. Foi tudo da boca pra fora. Só pra ela sair como alguém que tava tentando consertar as coisas. E aí que eu sempre falo, ela não tinha empatia alguma por ninguém. Ela só conseguia enxergar o lado dela, porque era isso que importava. Ela e apenas ela.
Ela só tava correndo atrás da gente porque ela viu que ia ficar sozinha porque ninguém mais na turma aturava ela. E ela ficou desesperada. Como eu disse, a Amanda foi a única que continuou tendo contato, pois acreditava que a Batata apenas estava passando por um período difícil e que ia conseguir Porra, que período difícil longo, pelo amor de Deus. consertar, mas se enganou. A coitada ficava horas e horas por dia. Ela perdia tardes inteiras, noites de sono consolando ela. E a Batata só Nossa, isso é muito chato, cara. Isso é muito chato, velho. Meu Deus do céu, eu quero... Nossa, piorava. não sei o que eu Os quero ataques fazer de também. raiva dela só pioravam. E ela ficava cada vez mais e mais Eu tô sofrendo internamente com isso. Estou a um ponto de chorar. Um de seus ataques de vitimismo, a Se eu Batata fosse abriu a a Brubs, boca mano. e disse: eu não tenho Sei amigos lá. mesmo. Sentarei no cantinho e chorarei. Então, mano, nossa senhora, uma pessoa dessa na vida mano, Todo sai. mundo me odeia. E a Amanda tava sendo o quê, sua vagabunda? Ela foi a única que continuou te Caraca, que isso, Brabs? Calma, calma. ajudar. A única que ficou do seu lado, te dando suporte, se importando com você. E você manda uma dessa? Vai se f... Depois que ela disse isso, a Amanda Ai, ai. finalmente Acho que começou é a a se primeira vez tocar. que eu vejo a Brubs agressiva num vídeo. Acho justo. A probabilidade da Batata melhorar Não, eu era sei, mas tipo, todo vídeo é sempre tipo... Oi gente, eu sou a Brubs e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre E ela me coisas fofinhas do dia a dia. Nesse vídeo questão. Ô, Batata, sua vagabunda, piranha, escrota. Bruna, eu não aguento mais. Tá vindo, tá A vindo. partir daí, a paciência da Amanda começou a se esgotar. E os comportamentos da Batata só pioraram. Mas nós ainda estávamos presos a ela por conta dos trabalhos. Então não tínhamos o que Nossa, fazer que chatice, a não ser velho. aturá-la até aquele período acabar. E foi aí que caiu a ficha da Batata. De que ela Essa seria música de jogada terror. por fora do grupo uma hora ou outra. Era tudo questão de tempo e ela sabia disso. Então ela só jogou a toalha e resolveu tentar acabar com a gente na faculdade. Ela não ia mais nas aulas, sendo que ela era representante de turma e ela Oxi. tinha que comparecer. Ela também vivia se atrasando ou nem ia para as reuniões de trabalho que a gente marcava. Então ela nem sabia o que estava acontecendo em certos trabalhos. Então, em um dia de reunião, enquanto só tinha eu e o Marcão na chamada do Zoom, a gente começou a comentar sobre essas coisas que ela estava fazendo. Nós só estávamos conversando sobre o assunto. Não estávamos falando mal dela e nem a ridicularizando. Só estávamos apontando as coisas que estavam acontecendo naquele Ela não vai momento. descobrir que isso aconteceu, E né? do nada, a Batata entra na chamada e pega a gente falando sobre ela. E, obviamente, ela achou que nós estávamos falando mal dela. E foi correndo berrar com a Amanda. Eu cheguei pra fazer o trabalho com o Marcão e a Bruna e eles estavam falando mal de mim. Eles Por que me será? odeiam. Por que será? Por que será? Eles querem acabar comigo. Batata, eles não estavam falando mal de você. Não, mas eu sabia que eles estavam falando mal de mim. Eu sabia. Tá, minha querida, mas você fazia o quê? Chamar a Meguca de retardada e ficar falando mal dela pelas costas não é nada, né? Zoar o Marcão sobre a misofonia dele e ficar tirando sarro das questões dele não é nada, né? Usar da boa vontade da Amanda e depois maltratar ela, sendo que ela fazia de tudo pra você, Isso é não um desabafo sincero da Brahms, mano. Eu tô sentindo. É o desabafo mais sincero que eu já vi na minha vida. é nada, né? Ficar me perseguindo e literalmente Não dá querer pra acabar sentir com o minha ódio reputação que ela com meus tem. amigos não é nada, né? Ela até tentou se aproximar mais uma vez do Marcão, mas a esse ponto ele já tava era de saco cheio. Ele mandou um textão falando o que ele pensava da situação. Vai pro inferno, Novamente, ela Batata. não entendia o porquê da gente estar abandonando ela. Aí ela voltou para a tática do vitimismo. E vocês Ai, meu Deus do acreditam céu. que ela foi até a Amanda Mano, pior falando que ela devia eu não entendo estar pessoa com algum vitimista. problema de memória, Porque, ela honestamente, não se lembrava de vitimismo é um negócio que mais me deixa com raiva do que qualquer... Eu tô Desculpa. ligado. Ai, cara. nada disso que a gente Sei lá, falava a que pessoa ela tinha vitimista só me dá mais vontade de querer, tipo, xingar ela horrores. Eu tô ligado. Eu não sei se eu sou impaciente demais, mas. pô. Ela se lembrava do que comeu no Natal de 2005. Agora, do terror que ela fazia com a gente todo santo dia, por 2 anos seguidos, ela não se lembrava. Coitada. Deve ser difícil. Obviamente, a Amanda não tancou essa e a Batata passou para a fase final dela. A de não querer fazer trabalho algum. E quando ela fazia, era um trabalho digno de alguém do maternal. E tudo isso era planejado, não se engane não. O que ela queria era atacar o terror na nossa vida acadêmica, pra gente olhar e falar: a Batata tá fazendo todos os trabalhos cagados. Os professores querem nos matar. Não vamos mais deixar ela fazer as coisas. E ela ficar de bunda pra cima sem fazer nada. Mas isso não ia acontecer comigo lá. Ela não ia na aula do trabalho que ela estava encarregada? Pois eu ia. Anotava tudo que o professor queria e mandava um documento bonitinho pra ela fazer o trabalho. Não foi na aula? Não tem problema. Tem a aula gravadinha bonitinha lá no canvas da faculdade. Divirta-se.
ela ficava pra morrer. Ela continuou fazendo os trabalhos todos cagados. O professor brigava com ela e ela chegava pra gente tipo, ai, eu não consigo fazer esse trabalho, desculpa. E eu virava pra ela e falava, não tem problema, todo mundo erra, refaça. Ela refazia, tudo cagado de novo. E obviamente eu mandava refazer. E isso virou um ciclo. Mas chegava as últimas entregas. Tá ruim, faz de novo. 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 Eu ia me sentir muito bem de fazer isso com essa pessoa, mano. Pelo amor de Deus. Chatice. Não, pior que ela sempre faz tudo cagado. E ela- Pra não ter que fazer decente. Do nada, como ela mesma fala, fazia o melhor trabalho da sala. Por quê? Porque o trabalho era em grupo, mas a responsabilidade de fazer era dela. E ela queria ferrar com a gente. Mas quando chegava no final e ninguém tinha feito pra ela, ela sabia que se ela ferrasse a gente, ela também ia se ferrar. Por isso que ela fazia o trabalho direito depois. Até que teve o bendito dia que ela tentou jogar a carta do tenha pena de mim pra cima de mim. O professor falou pra gente fazer um último trabalho. Eu olhei pra minha planilha e a que estava com menos coisa era a Batata. Logo, pelas regras, ela que ia fazer. Aí ela me responde, mas eu não quero fazer. O sangue subiu, eu respirei e perguntei, por que, Batata? Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu tô cansada. Cansada? Batata, cansada pra mim não é desculpa. Tá todo mundo cansado. Então você vai fazer esse trabalho sim. Porque se você não fizer, ninguém vai. Então ou você faz ou a gente leva 0. Inclusive você. E ela fez. Durante as férias, a gente criou um grupo só de nós 4 e deixamos o outro grupo de Achei lado, merecido, com a né? Batata. A Meguca até comentou com a gente que depois que a Batata saiu, ela finalmente passou a se sentir parte do grupo. Ela finalmente podia conversar em paz com a gente, sem se... Graças a Deus, né, mano? Você é uma pessoa verdade, né, insuportável mano? no meio. Porque essa bichinha sofreu. Mas o pior de tudo é que, diferente da Brubs, que é mais comunicativa, ela é muito mais introvertida. Então, o tanto que ela deve ter Sim. sofrido calada. Pois é, mano. Nossa, se cara. sentir desconfortável com a presença da Batata por perto. E na verdade, todos nós nos sentimos mais aliviados. E pior que eu entendo depois muito o que sentimento tivemos dela, um mano, grupo. que A quando Batata você fica também deu uma desconfortável com sumida alguém, nas férias. Mas sei lá, mesmo tipo, assim, eu não sei se é por Amanda causa do sempre- autismo, mas, tipo, você não se sente confortável em falar pros outros ou tentar incomodar as pessoas com seus sentimentos. Então você só fica meio na sua, meio se isolando, sabe? Eu tô Pra ligado. checar pra ver se ela tava bem. E ela tratava a Amanda com desdenho e ficava Ai. se vitimizando. Batata, você tá bem? Já estou há um tempo sem notícias suas. Para de se importar com essa batata, supera, mano. Pelo amor de Deus, segue a vida, deixa ela, mano. Essa aí tá melhor que muita gente já, pô. Fica se preocupando, se consegue ficar estragando a vida dos outros, enchendo o saco, consegue viver bem. Deixa ela viver a vida dela do jeito que ela quiser. Não sei. Que? Você tá bem? Vocês sentem saudades de mim? Mano, ela só tá alimentando essa desgrama de batata que quer atenção, velho. Para de dar atenção pra ela. Batata, a gente não pode te obrigar a nada. Você tem que mudar. Eu já falei pra você ir atrás de psicólogas e tudo que queremos é que você pare de arrumar Ela não vai confusão gostar com a disso. Bruna por tudo e qualquer coisa. Isso afeta muito a gente e a você também. Ou você muda de comportamento ou não muda. A decisão é sua. Bom, Aí começou o 5º período e a gente ficou sabendo pior que eu acho que todas as ela matérias é a iam chave ser final pra voltadas máscara apenas cair para dela. uma única matéria. se Logo, pá. iam ser os mesmos grupos. Ah, não, de novo não, a batata vai voltar. E a gente viu isso como a nossa deixa pra largar a batata de uma vez por todas. Chegou no dia da aula e o professor falou: Bruna, você já tem o seu grupo? Sim, professor. Bruna, Amanda, Meguca, Isadora e Marcão. Só isso? Sim, pode fechar. A Isadora era uma menina da nossa sala que a gente Oh my god, substitui a batata! Aí, na verdade, essa aqui é a batata. considerava amiga. Mas Tô assim brincando. como a Meguca, Não. a batata não deixava a gente chegar perto Não, dela. não pode ser a batata, porque a batata é branca. É A verdade. batata surtou. Ela realmente acreditou que depois de tudo aquilo, a gente ia continuar fazendo trabalho com ela. Mas nem Pô, Ela mano. entrou em desespero. Tá doido? Porque, pasmem, ninguém da sala gostava dela. Então ela não ia conseguir um grupo tão facilmente. Bem feito. Sofra as consequências que você Ela merece. saiu correndo pra reclamar com a Amanda, mas ela apenas desconversou e disse que foi uma decisão do grupo. Mas caso tivesse trabalhos em dupla, ela faria com a batata sem problema. E quando ela viu que todos É largaram justo. da mão dela, quando ela viu que ninguém mais do grupo queria falar com ela, automaticamente a Amanda não servia mais.
Porque pra Batata, a Amanda era a ponte que conectava todos nós. Então, se ela não tinha mais essa ponte, a Amanda era descartável. Então, como a Amanda se ofereceu pra ajudar ela na faculdade, ela começou a querer ferrar com a Amanda. A Batata tentou Meu passar Deus, por cima mano. dela em um trabalho em que o professor pediu pra dupla fazer Ai, mano, que mina curta rancorosa. de 30 frames por pessoa. Mas a Batata tinha uma péssima relação com esse professor. E ao invés de fazer 30 frames, fez 60. Sem avisar a Amanda. Justamente pra Amanda parecer uma preguiçosa e ficar manchada com o professor. E a Batata sair de boa zona. Depois, na hora da Oxi, entrega, como assim, cara? a Batata Se o professor pediu 30, ela fez 60. Legal, mas a outra não tem obrigação de fazer 60. Oxi. Professor maluco. disse que ia entregar o trabalho Sei por lá, elas. geralmente eu vou pelo caminho E quando mais a Amanda fácil, foi porque ver, ela só menos dor de tinha cabeça. enviado o nome dela e o trabalho dela. Pra parecer Ah. que a Amanda não tinha feito nada. E ela levaram 0. E essa foi a gota d'água pra mim. Batata, pra mim chega. Esse trabalho foi a gota d'água. Se lidar com você brigando com os outros já era ruim, fazer esse trabalho com você foi pior ainda. A gente nem se falava direito mais. Então eu vou me afastar de você. Porque ou eu me afasto, ou eu surto. Pra mim chega. Tudo bem, mas saiba que eu dei o meu melhor. Eu não tive Meu Deus, o Sim tá pra mim. Eu odeio essas palavras. intenção de te prejudicar. Entendo que você fique melhor trabalhando entre os seus. E ela finalmente ficou a bunda da Batata e veio se juntar a nós no nosso parquinho. E foi assim que nos vimos da Batata. Foi. Viva! Finalmente. Não foi Olha, verdade, eu né? falaria se ela depois Sabia, disso sabia. não continuasse tentando contato com a gente. Tem só mais 20 minutinhos de coisa. Ela não desistiu. E ela jurava que ela ainda teria uma segunda chance. E que ela voltaria a ser do nosso grupo. Vai sonhando, vai sonhando. Depois que todos nós demos um basta nela, ela ainda estava confiante de que a gente ia voltar a sermos amigos. Mas ela Uhum. se enganou e entrou em um desespero quando viu que ninguém estava mais falando com ela ou perguntando como ela estava. Esses efeitinhos Foi aí sonoros é que ela muito tentou bom. contato novamente. Ela até chegou a mandar mensagem pro Marcão, mas ele ignorou. Assim como a Amanda. E pra mim e pra Meguca, nem sinal de fumaça. Oi, Amanda. Então, Eu penso muito no que Oxi. houve, como todos estavam fazendo cobrança. Invadiu a casa dela. E eu não tinha o direito de esperar nada de você nessa situação. Eu não me orgulho de nada do que eu fiz. E acho que você não irá me Não acredite, não acredite. É tudo mentira, não acredita. É palavras vazias. perdoar. E eu sei que eu não devo criar expectativas sobre as pessoas. E eu fui muito insuportável. Eu não quero que você continue com essa imagem minha. Um dia eu vou te provar que eu mudei. E que ações vão falar mais alto do que palavras. Mimimi. destino do ChatGPT. Ela realmente achou que a gente ia cair nessa. Como se alguém tão problemática que nem ela iria realmente mudar em algumas Se eu não mudou durante todos esses anos e continua sendo babaca, óbvio que não vai mudar, mano. Pessoa assim não muda. semanas. Assim como eu já me humilhei o suficiente pedindo desculpas, eu também não tenho dúvidas de que isso daqui foi da boca pra fora. Foi pra caramba. Principalmente quando ela falou, ações vão falar mais altos do que palavras. Ela não tirou isso da cabeça dela. Isso daí foram meses de todos nós falando que ela tinha que mudar e não apenas dizer que ia mudar. Inclusive a terapeuta E ela tá que falando pediu a aqui conta. como se ela tivesse feito a descoberta desse fenômeno. Ela mandou algumas mensagens pra Amanda dizendo que ela tinha mudado, que ela tava diferente, mas ela se provou continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Ignorante, arrogante, egocêntrica, sem empatia e irresponsável. Isso só se provou mais ainda no final do 6º período, onde a gente teve que montar um curta-metragem. E ela tava lá no grupo novo dela, fingindo que gostava de todo mundo. Só que no finalzinho desse período, o Marcão teve apendicite e não pôde terminar a parte dele. Então todas nós ficamos iguais umas loucas tentando terminar o trabalho, sendo que faltavam 2 semanas pra entrega. Mas no final a gente conseguiu. E o professor falou que aquele foi o melhor trabalho que ele já tinha visto naquela matéria. Que bonitinha a animação atrás, será que é o trabalho? Aí chegou o grupo da Batata pra apresentar. E quando sei. eles foram mostrar o vídeo, que era a Batata que estava encarregada de editar, o som não saía e ninguém entendia o porquê. Até que o professor viu a desgraça. Ela estava mostrando o vídeo pelo programa de edição. Ela não tinha renderizado o trabalho final e estava mostrando um trabalho inacabado pro professor.
Meu Deus do céu, cara, que vergonha, mano. Nossa. Tá bom. Obviamente, o professor começou a dar um esporro no grupo dela. Isso é inadmissível. Isso daqui é uma apresentação de projeto final. Como que o vídeo não tá finalizado? Aí a Batata começou a afinar a voz, se fazendo de coitadinha. Ai, professor, Tá pronto o trabalho, só não renderizei. isso foi um imprevisto. Imprevistos acontecem, não foi culpa minha. Aham. Imprevisto? Isso daí foi a falta de planejamento. O professor continuou a Responsabilidade brigar mais também. e mais com ela, até que ela jogou a pérola tudo. da noite. Ai, professor, é que um membro do nosso grupo ficou doente na última semana e ficou complicado Independente, pra irmão. finalizar o trabalho. Daí, ela passando a culpa dela pra outras pessoas. Mas essa história não te soa familiar? Pois é, ela copiou o nosso problema pra se fazer de coitada e pra que o professor tivesse pena dela. Mas ele não teve. Isso não é desculpa. Isso foi responsabilidade sua e do seu grupo. Isso nunca mais, de forma alguma, pode se repetir. Você me compreendeu? Achei justo. Professor, desculpa. Não, e ainda tacou pouco pau. Uma besta enjaulada! Mais tarde eu perguntei pro meu amigo Lala, que estava no grupo da Batata, o que tinha acontecido. Ele disse que ela chegou pro grupo e falou que ela ia fazer as coisas e que ela ia dar conta de fazer mesma coisa da outra 70% vez. do trabalho sozinha. Eu acho muito bom que nesse não momento deu conta. pareceu que Eu não você era a consegui finalizar batata. os vídeos antes da apresentação. Por que? Sou eu ali embaixo? Não deu conta. Eu Não, consegui volta finalizar mais os um vídeos pouquinho. Sozinha. Sou eu ali embaixo. Pausa. Sempre não deu conta. Então, mano, 70% é todo mundo te olhando. Oi, gente, eles estão me olhando. Eu sou muito lindo, né? O que foi? Deixa você ter jogado, falam. Você esqueceu de entregar o trabalho da faculdade de novo. 100% do trabalho sozinha. Só que, como sempre, não deu conta. E não conseguiu finalizar os vídeos antes da apresentação. Como Por que que sempre, ela né? oferece se ela Como não dá o grupo dela conta? foi o último, Então, enquanto os outros estavam apresentando, esses ela efeitos ainda não eram estava muito bom. terminando o vídeo. E não deu tempo pra renderizar porque o arquivo era muito grande. Eu não Nossa. tenho dúvidas de que ela deixou aquilo pra fazer na noite anterior à apresentação, deixando tudo pra cima da hora, como sempre. E o Lala ainda disse que ninguém tinha ficado doente. Só teve uma menina que ficou doente há meses atrás, mas não na última semana, como ela tinha falado. Ela começou a apresentação falando toda orgulhosa e terminou falando mais fino do que um rato. Quando voltou às aulas presenciais, ela tentou novamente falar com a gente. Tava todo mundo sentado em um banquinho, lanchando, Comendo até sanduichinho. que a Batata passou pela gente e disse, boa noite. Boa E noite. ninguém falou nada. Vai-te embora, carninha. E eu Sai bem fora. baixinho comecei a xingar ela. E a Amanda começou a rir horrores. O que me fez rir também. E a minha risada não é a risada mais... Ela ouviu, não viu? Então, óbvio que ela escutou e ela ficou com mais raiva ainda. Depois disso, ela meio que ficou na dela por Que alguns fique. dias. Mas isso não quer dizer que ela mudou em relação a gente. Porque um dia a gente tava na frente da sala tirando dúvida com o professor e a Amanda bem viu ela olhando pra gente, cochichando com a fulaninha e rindo. Ela revirava os olhos e ria alto, olhando pra gente. Só que ela fez isso na frente do professor, que logo viu e elas calaram a boca. Eu não sei se ela tava falando mal da gente ou se ela tava tipo, olhem pra mim como eu estou me divertindo sem vocês. Acho que tava Mas falando que mal. foi de dar pena foi. E vocês reconhecem essas meninas que a Batata começou a andar junto? Pois Provavelmente. é, eram as mesmas meninas que odiavam a Batata no começo da faculdade e disseram que nunca mais iriam fazer um trabalho com ela. E a Batata vivia dizendo que odiava elas. Mas eu tenho quase certeza de que ela só conseguiu entrar nesse grupo porque ela contou uma história muito triste se favorecendo na situação. Ah, meu Assim como Deus, ela como fez eu com a fui gente. injustiçada. Eles me humilharam. Me Me chamaram de abandonaram. horrorosa. Eu tentei apaziguar as coisas, eles riram da minha cara e me ignoraram. Eu não sei o que eu fiz pra eles me tratarem dessa maneira. Foi do nada. Eu nunca fiz nada pra eles. Eu só ajudei e eles me trataram assim. A gente também acha Esses monstros terríveis que cometeram todos esses atos horríveis comigo. Eu nunca errei. que elas
escolheu especificamente esse grupo, mesmo sabendo que Ai, todos a essa odiavam, batata me dá porque agonia. uma dessas meninas trabalhava no Combo Studio e a Batata queria muito entrar lá. O pior é saber que Então, realmente tem muitas Instagram- pessoas assim no mundo, velho. Putz, É? nossa. Eu não duvido nada que ela só se juntou a elas pra ter uma oportunidade de entrar naquele estúdio. E no começo ela vivia grudada com A essa felicidadezinha menina que do trabalhava lá. Batata. Coincidência? Eu acho que não! Mas pasmem, no final da faculdade, eram as duas conversando na sala e a Batata sentada na cadeira com cara de bunda, como sempre. E finalmente, esse foi o penúltimo vídeo sobre a Batata. Finalmente, Graças a no Deus. próximo vídeo, teremos É o fechamento último. da saga. O final. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna. Oi, vocês podem me Brooks. chamar de Brooks. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de clicar no like. E caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha É isso vida. aí, gente. Deixa o like se ainda não deixou, viu? Se chegou até aqui, pelo menos deixa o like, né, mano? Meu Deus. E se inscreve no canal. Lá vamos nós. O episódio final da Batata. Saiu a máscara, finalmente. Ó, a edição. Tum, 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 tum. Nossa, mano, já tô vendo que vai vir coisa. Olha essa edição. É do filme, né? Eu não sei, mas tá muito brabo, mano. Olha que bonitinho. Se não me engano é do filme. É do comecinho do filme. Me explica aí por que tá tudo preto. Depois de tudo isso que eu contei pra vocês no último vídeo, a Batata enviou uma mensagem gigantesca pra gente no WhatsApp. Eu não vou ler ela pra vocês porque é algo pessoal, mas eu comentarei certos pontos que ela disse nessa carta aberta e que nos deixou um tanto que boquiabertos com a falta de noção dela. Logo de cara, quando ela mandou a carta, ela fala que sabe que a gente iria rir disso e tirar sarro. E que Sim. talvez, foque no talvez, ela também faria a mesma coisa se tivesse no nosso lugar. E nós Faria. ficamos tipo, criatura, você fazia exatamente isso que você falou com a gente. Só que o pior de tudo é que você fazia isso enquanto se dizia ser nossa amiga. Então não vem dar uma de pobre coitada e que nós malvados vamos rir de você. Essa carta não funciona comigo não. Ela também disse que não ia dizer que tinha mudado, que isso seria hipocrisia da parte dela, sendo que ela vivia falando pra Amanda que ia mudar e ainda mandou uma mensagem falando que ela tinha mudado e que ela ia provar isso pra ela. Então, tem uma contradição aí. Ela também Acho que confessou esqueceu, né? que Tem todos um os trabalhos Alzheimerzinho que ela aí, deixou de mano. pegar ou fazer foi por pura negligência e incapacidade Alzheimer- dela, sendo que na Alzheimer maior o parte canalho. das vezes Essa desgraçada, uma mentirosa, vagabunda, piranha. É que as atitudes dela, as coisas que ela faz, não tem peso, pô. Só pesa o que os outros estão fazendo pra ela, pra essa pobre coitada que foi abandonada pelos amigos que ela achava que eram amigos, né? Nossa. no grupo novo em que ela estava, ela mesma dizia que iria fazer os trabalhos e no final não dava conta. E ainda teve a pachorra de dizer que estava tudo bem ela não ter feito os trabalhos. E querida, não tá não. Eu sinceramente não sei o que passa na cabeça dela de que tudo que ela faz de errado tá tudo bem. E não é culpa dela. Consequência Sendo que ela passa prejudicava longe. muito a gente. Tanto E o mentalmente pior de tudo, que eu ainda quanto na tenho faculdade certeza em que si, se por ela fato pelo menos de entregasse os muito trabalhos, essa parte dela, talvez ela não teria perdido todo o grupo de amigos. Mas Eu ela não fez sei, de não tudo pra sei. perder todas as amizades possíveis. As atitudes Ah. dela são insuportáveis. Eu não aguentaria ficar perto de alguém assim nem ferrando, velho. Mas a Amanda é bem paciente. E a Amanda ficou Às vezes, até... Demais. para a burrada dela, se explicar pro professor por conta dela e depois ela confessar que ela fez isso de propósito, deixou a gente com muita raiva. E tipo, o nosso grupo sempre estava ajudando uns aos outros, todo mundo dando o máximo de si. E ela não fez a parte dela porque ela não era capaz? Complicado isso. E ela ainda falou que ela deu o máximo de si e que as notas dos trabalhos que ela fazia eram boas. E sim, elas eram boas. Depois da gente mandar ela fazer e refazer o trabalho 1 zilhão de vezes. Todo o trabalho que ela entregava sem ter sido analisado por nós antes da entrega, o professor queria comer o nosso fígado. Então, Pensei que ela ia falar outra as coisa. notas eram boas, mas não Minha mente não me ajuda. queria comer o nosso fígado. Então, Ai. querida, as notas Oh, eram meu boas, nosso- mas não só isso. Uma das coisas que ela falou que literalmente me fez gritar quando eu li foi que ela coloca a culpa do conflito na gente também. Falando que nós... Foi Pera, que ela pera, coloca pera. a culpa do conflito na gente também. Falando que nós
fomos tóxicos uns com os outros. E, mano, não, Você ficou na a cabecinha única da batata. tóxica que era ela. Era ela que arrumava confusão no nosso grupo. Era ela que queria excluir as pessoas. Era ela que queria manipular as situações e os Não, trabalhos. essa Era ela que falava mal da gente pelas costas e depois nos chamava de amiga. Foi ela que, mesmo apontando todas as coisas de ruim que ela fez, decidiu continuar com esse comportamento doentio e perdeu a nossa amizade. As únicas vezes que eu fui babaca com ela foi no dia do pijama que eu decidi ignorar ela, o dia que eu fiz ela dar em cima de um garoto que eu sabia que ela não ia ter chance, e quando eu dei uma indireta nela de que talvez nós não Nem foi fôssemos a mais pior amigos coisa do no mundo. futuro. Tipo, De resto, querendo ou não, tudo que ela eu foi porque ela fiz, quis, né? Então, não, mas é que no geral, velho, tipo assim, ela sabe reconhecer onde ela foi meio babaca, perfeito. Só que você acha que a batata ali ia reconhecer pra ela nunca errou, mano. foi chamar a atenção dela ou perder a paciência Eu e dizer eu algo não que todos cometo estavam erros. querendo dizer. Eu E não a sou Amanda, como Marcão todos e a Meduca vocês. Eu sou nunca, minha sorte. digo, Eu sou melhor. Nunca fizeram nada Eu sou desse melhor. tipo com ela. Então não vem jogar a sua responsabilidade mal sou melhor. pra cima da gente. Porque a única tóxica aqui foi você. Isso também só prova que ela ainda não entendeu o problema da situação, que é ela. Se nós fôssemos tóxicos uns com os outros, igual ela falou, a gente já teria deixado de ser amigos há muito tempo. Mas não, são 6 anos de amizade, 3 anos de amizade sem a batata, e a gente continua Doideira, mais amigos mano. do que nunca. Jogamos RPG, vemos filmes e jogamos em cal. Nos encontramos sempre que dá por conta da correria da vida. Adoramos contar do nosso dia a dia e as nossas conquistas Opa. Não, e a- pequenas e grandes, acho que é e nós nos Maduka. apoiamos 100% em tudo. Vai chamar de Madoka, porque o cabelo dela é rosa. Mas a Madoka, mano, ela. Tipo, o tanto que ela ficou mais feliz depois que a batata saiu da vida dele. Então, ela tem como é que eu não esqueci agora o nome do Pokémonzinho aqui, mano? É um Eevee. Isso, um Eevee. Tudo. E nos Todas as evoluções do Eevee são muito fofas. importamos uns com os outros. Então, Eu, não, mano, eu amo o nós Eevee, é um dos meus não Pokémon favoritos. Principalmente o Sylveon, que é a Sim. versão pofada. Eu sei. É a rosinha, não é? Rosinha com azulzinho. É muito fofo, mano. Eita, caralho. Voltando. somos tóxicos uns com os outros. A única problemática aqui foi você. Se todos os grupos Ô, de louco. amigos, seja na escola, no curso ou na faculdade, acabaram deixando ela de lado e ela nunca teve amigos, igual ela mesma falava o tempo todo. É que Não, todo mundo é um monstro, menos coitada ela. Não, a coitada da Lolita, que literalmente não fez nada, só foi na casa dela, com o próprio estilo, e foi expulsa. Quem é o Então. denominador comum dessas situações? Ela não se veste como eu gosto. E uma coisa que eu vou incluir aqui que não tava na carta, mas que quando eu estava escrevendo Ela não esse tem o roteiro, estilo eu que eu lembrei. queria que ela Quando ela tivesse. tava tentando ganhar a confiança da Amanda e do Marcão de novo, ela falava Mano, muito que o Tudo faz fato sentido, ela expulsou a Lolita, porque a Lolita era muito mais bonita e estilosa que ela, e ela ficou com inveja. ela agir daquela forma com a gente foi porque ela nunca teve amigos. E logo, ela não sabia como lidar com tudo isso. E cara, o fato de você não Cara, ter sempre tido que a ela tem que lidar, experiência de ela faz de tudo pra não ter que lidar. ter amigos não te livra do fato de você ter sido uma pessoa horrível com a gente. Isso não é questão de ter experiência, é questão de você ser uma boa pessoa e ter bom senso. É você saber que falar mal dos seus amigos é ruim. É você saber que manipular e jogar uns contra os outros é ruim. Isso é o básico da empatia. De você ter noção de que se você excluir alguém, ela vai se sentir triste. Isso é o básico do ser humano. Não é que ela nunca teve amigos porque ela não sabe se comportar por falta de experiência. E a realidade é que ela nunca teve amigos porque ela, na sua essência, não sabe se comportar igual um ser humano decente. E ela ainda diz que a separação foi dolorida. Pra ela, né? Porque pra gente foi um alívio. Quando a Amanda finalmente chutou a bunda dela, a gente soltou fogos no WhatsApp, celebrando o fato de finalmente estarmos Acho livres justo, dela. mano, A Amanda não chatona. teve mais dor de cabeça com as confusões Eu que ela faria uma causava. festa A e Meluca achava que finalmente eu se vou comer sentiu bolo só parte por do causa grupo. disso. Eu parei de ser Então, perseguida por cada espirro que eu dava. E o Marcão podia finalmente falar dos interesses dele o quanto ele quisesse, sem que tivesse alguém pra mudar de assunto. Então, não tem uma alma viva sofrendo pela perda da nossa amizade. A outra coisa que Maravilhoso. literalmente me fez querer me jogar de uma janela fechada Essa aí já foi não quando ela faz, falou não. que ela uma ainda janela. tinha Não respeito pode. pela gente. Aham. Claro. Peraí. Eu vou gravar de novo, peraí. Foi quando ela falou que ela Dá pra ver a ainda tinha felicidade genuína respeito pela dela. gente. E nós ficamos tipo, respeito? Caceta, se isso é ter respeito, imagina não ter. Ela Então. nunca, em momento algum,
algum respeitou a gente. E ela provou isso em inúmeras ocasiões. E eu juro que quando eu li isso, eu dei um berro tão alto que o universo inteiro deve ter me escutado. É verdade, eu ouvi, mano. Eu ouvi, eu lembro. Foi dia 15 de fevereiro de 2017. É verdade. Ela continuou insistindo de que não tivemos uma boa comunicação, que tudo isso que aconteceu foi acumulado e por isso a nossa amizade acabou. E, mano, e todas as vezes que a Amanda Bem disse pra ela das acumulada, brigas e das tretas que ela causava Foi, no tipo, grupo, tanta que era pra coisa ela acumulada parar, que ela fez de merda. Chegou um ponto que não tinha como defender, não tinha como... Ai, velho, sei lá, pessoa insuportável de conviver. pensar no que ela fez. E depois não entende que tá sendo excluída por ser insuportável? Mudar de comportamento. Não, pior não é nem ser insuportável. Ela tá sendo excluída por ser insuportável e não querer melhorar ou admitir que está sendo insuportável. Sei lá. Realmente Uma pessoa assim não melhora, não sei não. o que se passa na cabeça dessa menina. Porque parece que a gente só chegou e Ela largou tentou melhorar do em nada, psicólogo sem explicação e a psicóloga pediu as contas. nenhuma. Quando na verdade tiveram inúmeros avisos e pedidos de mudança, mas ela optou por ignorá-los. E pra finalizar com chave de ouro, ela ainda disse que tudo o que aconteceu ainda era muito confuso e que as memórias estavam passadas. Eu suspeito na verdade de que era máscara. E Mano, sempre por que ela pessoa coloca um mau assim caratismo sempre na cara solta a dela, cartada do ai, é tudo tão confuso pra mim. Ai, eu estou ainda processando meus sentimentos. Eu não achei nada confuso, não. Eu achei bem simples de entender, na verdade. Eu errei, mas ele também errou. não tem mais controle sobre O que eu suas fiz ações. 300 E foi erros isso. e ele fez 2? Nós apenas ignoramos tudo e no final ela tava certa. Nós realmente demos umas boas risadas de tudo isso. E tudo foi Não, tão o ruim. pior Ela é nunca a mais veio Madoka falar rindo primeiro. com a gente. Graças a todas as entidades divinas desse A Madoka mundo. é a melhor personagem desse vídeo. Saga da Mas que batata o nome dela é difícil de finalmente memorizar. chegou ao fim. E não se deixe enganar por essa carta. Ela não se sente É, imagina, não é amador que você tá falando errado o vídeo inteiro. culpada, ela não se Não, arrepende o de nome dela- nada. eu tenho E a certeza que prova não é tá na Madoka. parte em que Eu só ela chamei de Madoka continua porque eu tô ignorando brincando. o O nome fato original. dela ter feito coisas horríveis com a Ai. gente, botando a culpa na mente embaçada dela. Isso é história pra boi dormir. Ela sabia muito bem o que ela tava fazendo. Ela sabia muito bem que falando mal de mim e da Meguca pra Amanda e pro Marcão poderia desfazer a nossa amizade. E assim, ela poderia finalmente isolar eles dois só pra ela. Ela sabia muito bem que gerando essa discórdia, ela podia desbalancear o grupo e assim manipular cada um de nós. Esse sempre foi o plano dela. Manipular Que cada um de bonitinho. nós. Ela nunca vai mudar, porque ela nunca vai entender que o problema é ela. Logo, esse Pois tipo é. de pessoa não tem conserto. E a melhor coisa que você pode fazer É se afastar. distanciar pelo seu bem e pelo bem da sua saúde. Ignorar e mental. afastar, Pessoas mano. assim Melhor jeito. Não mudam. Lembra dos 9 tópicos de narcisismo que eu falei no primeiro vídeo? Tem uma sensação grandiosa da Como se a própria pessoa pelo menos estiver importância. É disposta a preocupado com melhorar. fantasias de sucesso. Difícil, muito difícil. Sucesso ilimitado, não poder, fazer dinheiro, o beleza psicólogo ou pedir amor as contas. ideal. Acredita ser especial e único. Demanda admiração excessiva. Expectativas irracionais de tratamento não sei, eu não acho que especialmente exista ninguém favorável. Tira vantagem de irrecuperável. outros para atingir os Eu acho que a próprios batata até a aqui pior não pessoa pode melhora, ser não. boa se realmente tentar. Carece de empatia, é frequentemente invejoso em eu acho que ela tem relação aos outros esperança. ou acredita que os Só que eu outros acho que ela ainda vai invejam se e fuder demonstra muito comportamentos pra aprender ou atitudes arrogantes que o problema e é ela. insolentes. Se você viu Difícil. todos os vídeos, e eu te garanto que nada foi exagerado. Às vezes então vem você na consegue essência ver da que ela pessoa tem já. todos os quadrinhos do narcisismo. Nesse caso, eu não sei, acho que eu você não acho precisa ser um as pessoas psicólogo ou psiquiatra pra podem ver algo ser que é más tão por gritante na sua cara. Apenas tomem cuidado. Mas com se esse pode tipo ter de muitas gente. atitudes E é más. assim que eu termino a saga de É porque geralmente esse tipo de pessoa, desde sempre, só pensa nela e isso não muda. Independente do que aconteça, não vai mudar. Muito, 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 muito raro. 10 vídeos sobre como essa única pessoa Cara, 10 fez os nossos vídeos, anos de nossa faculdade senhora. um completo inferno. E foi assim Deus. que eu sobrevivi a uma narcisista. Olha que bonitinha também animada. Não, bota sobreviver. Então, Caraca, ficou do caralho. Acabou! Acabou! Graças a Deus, acabou! Ai, Acabou. nossa senhora, chega. ficou muito bom. Parabéns. Assistir até aqui. Mano, Se você que gostou, vídeo não quer perder sensacional, outras mano. A histórias Brabis da é minha muito vida, talentosa, então não se muito esqueça de incrível. clicar em gostei. Sim, ficou muito bom, velho. Foi Gustavo, editor. Parabéns, editor. Gustavo mandou muito bem, mano. As animações muito fluidinhas, muito bonitinha. Muito Junto com a obrigado, Brabs. Gustavo. Muito obrigado, Brabis.
Cara, maravilhoso, mano. E nossa, eu consegui pensar em tantas pessoas com esse vídeo que você não tá ligado. Meu Deus do céu, surreal. Enfim. Então, mano, é muito identificado. É isso, gente. Deixa o like aí. Não sei se o hype tá funcionando. Pra bem não tá aparecendo, mas enfim, se tiver aparecendo, deixa aí pra eu. E comenta o que vocês acharam sobre tudo isso. Espero que tenham gostado. Tenham, sei lá, jantado vendo isso, almoçado, comido alguma coisa. Porque foi muito tempo, mano. 2 horas. Nossa senhora, até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau aí, E Nico. aperta o botão de hypar. Dá tchau, E bem, dá tchau, é dá isso. tchau. Um beijo, um queijo e bye bye. Tchau.